Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais um episódio do Rafa Podcast. Muito legal. E hoje estamos com um convidado muito especial. Nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que se você não teve problema ainda, um dia você terá problema. Igual dor de dente. Se você não teve, um dia você terá. E eu sou o Rafael Barreto, o host aqui do Rafa Podcast. E hoje um convidado muito especial, além de amigo de longas datas, um grande amigo de infância, um grande especialista na área. Hoje nós vamos falar com Davi Alves, advogado especializado em propriedade intelectual, mas é um tema muito vasto e nós vamos falar simplesmente hoje, de uma forma bem simples, que é um assunto tão complicado, mas eu tenho certeza que o Davi vai trazer uma abordagem muito simples aqui. E esse podcast é um podcast que eu queria vender, sabia? Esse, eu tenho certeza que quem assistir não vai perder viagem, porque você vai se sentir, vai conseguir utilizar no seu dia a dia, e eu tenho certeza que depois, com as informações que você receber aqui, quando a gente falar de marca, você vai se ver em um cenário que você vai passar, e eu vou contar algumas histórias que nós já passamos, inclusive, aqui na Safety, tá bom? E o microfone é seu. É um prazer enorme estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer ao meu amigo, né? Como o Rafael já falou aí, amigo de longa data. Então, eu tenho total liberdade para falar com ele. E ele me convidou aqui dizendo que eu poderia falar nesse local como se fossem nossas conversas, nosso bate-papo de café, que eles acontecem, são muito profundos e não vão caber num podcast como esse, e que eu pudesse compartilhar aqui tudo que a gente passou junto em relação à proteção de marca da empresa dele, né, da Safety World, e o que a gente puder passar para facilitar a vida de muitos empresários, e vocês vão acompanhar aí ao longo dessa nossa jornada aqui. Eu vou passar segredos que parecem, né, que são segredos, mas são coisas muito importantes do dia a dia do registro de marca, que todo empresário passa, e, às vezes, a maneira de se posicionar parece que é complicado, ou parece que o mundo acabou, e assim, a sensação que eu tenho é que quando a gente pega causas como essa, ou entende o que está se passando com o empresário, e a gente revela, que é isso que eu quero que seja para vocês aqui, um podcast revelador, é que a solução, às vezes, está muito próxima. E assim, se a gente divulgar isso por esse podcast ou veicular para que mais pessoas entendam que a marca protegida é algo fundamental para o negócio e que o mundo não está perdido quando você encontra algum obstáculo em relação a isso, para mim, a missão está cumprida, a minha missão profissional como protetor de marca, né, protetor de propriedade intelectual, está cumprida. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui nesse canal de divulgação desse tipo de informação. E, Davi, antes de a gente começar a entrar no nosso tema aqui, que eu estou ansioso para a gente poder falar, porque eu sofri em todos os estágios dele, e nós vamos passar por vários estágios aqui, desde a ideia da concepção da empresa, da criação da empresa, da criação do nome, e depois, quando foi me apresentado a questão do registro da marca, da importância, foi vários outros problemas, e após ter registrado a marca, achando que eu estava todo protegido, e a gente vai passar sobre tudo isso e os golpes que vêm depois, ainda mesmo você tendo assessoria, mas aí tem as outras proteções que a gente tem que saber que o mercado mesmo não nos informa. Mas antes, Davi, se apresente para o pessoal para saber quem vos fala. Né? Tudo bem. É importante, né? É muito importante. Eu sou Davi Alves, advogado especializado em propriedade intelectual. Na verdade, hoje eu vesti essa camisa, que eu sou especializado em propriedade intelectual há muitos anos. E até uma boa pergunta, toda vez que fala quem é você ou de onde você veio, faz olhar para trás e ver quanto tempo já passou, né? Você sabe com quem está falando? É isso aí. A pergunta atrás. Você sabe com quem você está falando? Eu olhei para trás e vi, eu estou formado há 15 anos em Direito. Então, assim, para a apresentação, eu sou advogado especializado em Direito Empresarial, em Direitos Públicos. Isso aí foi um monte de pós-graduação ao longo de 15 anos. Primeiro Direito Empresarial, depois Direitos Públicos, Tributário, Constitucional, Ambiental. E, por último, já há alguns anos, uns 4 anos aproximadamente, entrei para o setor de franchising e tenho um MBA em Gestão de Franquias. Que aí, isso aí é papo para outra hora, mas tem uma grande ligação com propriedade intelectual. E nos últimos 7 anos eu tenho trabalhado muito profundamente com
todos os segmentos da propriedade intelectual e o que mais chama atenção e o que mais se precisa no empresariado brasileiro, eu diria até que mundial, é a proteção da marca. Então, eu tenho um grande know-how em registro de marca, ou transações de compra e venda de marca, proteção da marca em vários sentidos, seja por contratos, né? Como eu disse, eu também trabalho na área empresarial. E assim, quem sou eu? Sou todas essas pessoas, todas essas formações, e todas elas, hoje, vou revelar aqui as vésperas de completar 40 anos de idade, isso é bom para a minha profissão, quanto mais velho, melhor. Eu já trago essa bagagem de propriedade intelectual e registro de marca, que é algo assim que eu transpiro, registro de marca. Então, para mim, eu tenho muita facilidade em comunicar e compartilhar. Isso aqui até muitos clientes dizem para mim. Que bom que você veio e falou tudo sobre o que é a marca, né? Então, esse sou eu, alguém especializado em propriedade intelectual, com um background grande de direito e empresário. Não, vou me apresentar só profissionalmente, que se abrir para a parte de pessoal, a gente abre outro podcast. Isso. E o nosso podcast, o Rafa Podcast, nós falamos sobre empreendedorismo, viagens e o que, Cris? E mentoria. Então, cabe também aqui entre vida, qualidade de vida e viagens, a gente falar sobre esporte também. Se a gente não passar muito hoje aqui, eu voltarei várias vezes. E, Davi, eu acho que é muito legal quando a gente fala de marca, eu penso na minha marca, entendeu? E penso o parto que foi e a péssima experiência e a frustração que eu tive em registrar minha marca. E isso, a Safety... Isso foi em 2010, quando... só para quem não sabe, 2010 não tinha... Era muito diferente a internet de hoje. Era muito diferente. Sim. Não tinha acesso, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E aí eu entrei no Google, primeiro para abrir empresa, coloquei como abrir uma empresa. Tinha Google já. E aí ele me explicou e, por acaso, eu nem sabia que existia links patrocinados, por acaso eu caí lá numa empresa no Rio de Janeiro, dizendo que era especializada em criação de empresas e registro de marca. Eu falei, fechou, é isso aí. E eu achei que estava tirando onda, porque eu, já comecei abrindo a empresa e registrando marca. Mas só que aí começa a saga. Primeiro que hoje, para quem sabe, aí, abrir um CNPJ, criar um CNPJ, se demorar muito, são 15 dias. Eu levei mais de um ano. Mais de um ano e uma infinidade de dinheiro gasto com isso. E após isso, eu falei, beleza, levou mais de um ano, perdi muita grana com essa empresa no centro do Rio, para abrir constituir meu CNPJ. Depois de constituído, ela falou, agora temos que registrar sua marca. Aí eu falei, mas peraí, não está tudo já? Já acabou, não é a mesma coisa? Já acabou, já perdi. E aí que veio o grande problema, eu acho o maior de todos, que foi de registrar a marca. E para mim, abrir empresa já estava... E outra, eu abri empresa e consegui o site, então para mim já era grande coisa. Sensação então, Davi, de tudo pronto. Para a gente começar, eu acho que isso é de muita valia, muito importante para quem está ouvindo. Eu fui lá. Primeiro, a gente, eu acho que tem que esclarecer, né? Junta Comercial, INPI, que é uma sigla, né? Que é o órgão... Como que eu poderia falar? O órgão... É um Instituto Nacional que protege as marcas. É um instituto federal próprio para a proteção de marca. E é importante dizer que não você abrindo sua empresa, nem dá entrada no registro de marca, são coisas completamente diferentes. Então, se você muito legal abriu a sua empresa, esqueça, sua marca não está registrada e não está protegida. Então, fala para a gente, Davi, para a gente começar, a diferença de marca, nome para marca. Acho que são coisas... Acho que daí já dá para poder explicar, né? Então, principalmente, que a intenção do nosso podcast, do Rafa Podcast, é para ajudar aquele microempreendedor local, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, mas principalmente para desmistificar temas que aparentemente eram complexos para trazer para coisas simples. Então, vamos tornar simples a diferença de marca e nome de empresa e constituição de empresa. Então, dá um overview para a gente desse primeiro caminho aí que o empreendedor percorre. Excelente. Isso aí, Rafael, é uma coisa tão rotineira no meu dia a dia. Os empresários que me procuram, essa questão é quase que natural para todos os meus clientes.
Então, vou tentar ser o mais esclarecedor possível aqui e vou usar uma fração, uma parte desse podcast e enviar para os meus clientes já no primeiro contato, que isso aqui vai facilitar a venda, facilitar até o esclarecimento, se realmente precisa ou não registrar a marca, né? E, em via de regra, sempre precisa. Mas vamos lá, o tema é muito importante e muito recorrente. O que acontece? Quando o empresário, acho que a gente pode trabalhar dessa forma assim, o empresário que ainda quer criar uma marca. Então, vamos botar a linha 1, que foi a que você reportou aí há 10 anos atrás, 13 anos atrás, né, no nascimento da Safety. Mas vamos um empresário que quer criar uma marca, quer constituir uma empresa. O que é o passo a passo hoje? E aí nessa overview, eu já vou dar informações muito importantes que são em relação a tempo. Você deu uma referência boa aí, que constituir uma empresa demora 15 dias. Botou no máximo, né? Alguns contadores vão ouvir esse podcast e vão levantar a mão, eu faço em um dia. E dá para fazer em um dia. Mas aí, vamos lá traçando essas diferenças. O empresário quer prestar algum serviço ou já tem algum produto e quer lançar no mercado. Começa a idealizar a marca, que nome eu vou usar. E aí, quando chega à conclusão de que nome vai usar, procura um contador, e esse é o caminho normal. Algumas pessoas vão batendo cabeça tentando fazer por conta própria, mas, enfim, seja qual das vias usar, o passo 1, de constituição da empresa, já sabendo um nome que quer utilizar, vai ter um nome empresarial. Nome empresarial é uma exigência legal. Isso aí é o Código Civil que determina que você precisa de um nome empresarial para poder constituir uma pessoa jurídica. Esse nome, quando você pede hoje, eu vou botar até o que é mais atualizado, você vai entrar no portal eGov e vai tentar um nome. O portal do governo já tem um credenciamento com as juntas comerciais dos estados. Então, ao nosso exemplo aqui, se você está no Rio de Janeiro, quer usar o nome Safety, vamos botar aqui o exemplo do nosso host. Eu quero criar uma empresa chamada Safety. Quando você botar esse Safety no portal eGov, ele já vai se comunicar com a Junta Comercial do Rio de Janeiro e a Junta Comercial vai constatar que existe um nome Safety e vai te dar como negado. Então, isso aí, às vezes, dá uma impressão de que, já que a Junta Comercial disse que não pode, então... Isso chama consulta de viabilidade, é isso mesmo? Ou não? Não, a consulta de viabilidade, não sei se é que você está perguntando, é o que a gente faz para registrar a marca ou a do nome, acho que... Do nome, não sei se é consulta de viabilidade, é o passo 1, né, do registro. Aí os contadores têm mais afinidade com Vou isso. chamar um contador para falar sobre isso. Qual é o nome? Um contador para dizer como abre uma empresa. Isso é bem legal. Isso aí, bem legal. Vale. Próximo tema, anota aí, Cris. E aí, nessa consulta feita, o retorno é feito da Junta Comercial do Estado. Então, se no Estado já tiver uma marca parecida, a própria Junta Comercial diz que não pode, você tem que dar uma outra sugestão de nome, e aí os contadores fazem isso, vão repetindo, fala com o cliente. Mas, enfim, quando consegue, aí a Junta Comercial diz que pode o nome que você tentou, e aí dá essa falsa impressão. Muitos clientes acham, e até alguns contadores acham que já está registrado, esse nome já é seu. Vamos lá, separando as coisas. O nome empresarial é seu para este CNPJ nesta junta comercial. Isso é um nome empresarial, isso não é uma marca. Falar, não, Davi, mas tem um campo lá para botar o nome fantasia. Não. Isso aí também é o nome fantasia para o seu estabelecimento. Também não é a marca. E vou dar um exemplo aqui, só para esclarecer bem, com um caso bem extremo. Vou falar aqui do Boticário, é uma marca que o nome empresarial dela não é Boticário. Não tem autorização para falar o nome deles, mas o nome no CNPJ não é este. Quem quiser consultar, veja lá que não é. E ele tem, hoje não, eu fiz uma consulta há pouco tempo atrás, ele estava com... Esta empresa tinha mais de 1.800 marcas registradas. Então, veja, no nome empresarial dela não caberiam 1.800 nomes. Então, só para separar, nome empresarial é uma coisa, nome fantasia é outra e marca é outra. Então, seguindo essa linha aí, o empresário tem um nome empresarial, tem um CNPJ. Se já tiver um nome fantasia, tem nome fantasia. Se não tiver, pode colocar depois também, não é imprescindível. E aí, o empresário pensa, agora eu posso sair, que eu já tenho minha marca, o que eu vou fazer agora? Vou fazer meu site. E aí, o que é fazer o site? Primeiro, antes de fazer o site, vai contratar uma empresa boa para fazer o seu site, mas você tem que registrar o domínio. E o que é o domínio? É o www.safetyword.com.br. Isso aí é um endereço, é um localizador para a web achar onde está a sua página.
Esse localizador não é uma marca. Pronto, eu achei que eu tinha minha marca já. Não, Não tem ainda. que dar outro passo. Não adianta evitar. No fim, você tem que me ligar. Você tem que registrar sua marca. Quando você faz isso, aí olha que legal. O registro de domínio, ele faz comparação para não existem dois domínios iguais. Então, se você quer registrar Safety Word, e se você tentar agora registrar Safety Word, você não vai conseguir, porque o domínio é da Safety Word do Rafael. E aí você fala, então deixa eu botar mais um W. Vou botar Safety Word. E aí, talvez você consiga. Eu já não sei se isso aí também está disponível, mas o registro de domínio só quer saber se há identidade plena entre todos os caracteres. Então, se você duplicar ou inverter a ordem, o registro de domínio aceita. Quer dizer que a marca é sua? Não. Quer dizer que você tem um endereço, você botou uma casinha na web. Então, eu já dei o segundo passo. Agora eu já tenho o registro de domínio, montei o meu site em cima disso com a marca que eu gosto, que é a marca que eu botei no CNPJ. Agora, a marca é minha? Não, agora esse é o último passo. A marca só é sua, no direito brasileiro, a partir do momento em que você faz o registro dela no INPI. E agora, olha que diferencial. O INPI é um instituto nacional. Inclusive, essa é a sigla, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O nacional quer dizer que, se você registrou o seu nome empresarial numa junta comercial do Estado do Rio e tem uma outra empresa com nome empresarial, lembrando, nome empresarial é aquele que consta só no CNPJ. Lá no Maranhão, vocês vão conviver, porque cada um está numa junta comercial. Agora, a marca que você se posiciona para o cliente só é sua a partir do momento que você pede isso num órgão nacional. Então, pense bem, é possível que existam homônimos por todo o Brasil? É possível. Só que para utilizar como marca, que é para botar no seu rótulo, se você tem um produto, ou botar no uniforme da sua equipe, colocar no totem, na sua fachada, colocar no seu site, na sua página na internet, isto que é marca, para ser sua, você vai ter que fazer o registro no INPI. Então, já tem domínio, já tem site, já tem junta comercial, e não tem a marca, você está com uma grande fragilidade, porque olha a força disso, desse quarto passo. Se só é ele que te dá titularidade para ter exclusividade para o nome do uso, se você deu todos esses outros passos, negligenciou o registro da marca, deixa eu falar, tá, pô, a marca, o Davi me mandou uma oferta aqui de prestação de serviço e isso é caro para eu começar agora. Deixa eu direcionar meu dinheiro para marketing, deixa eu direcionar meu dinheiro para tráfego nos meus sites, deixa eu fazer mídia offline e online, que quando eu crescer, eu protejo. Bem, eu também sou empresário e eu dou sempre essa dica. Cada centavo que você colocar nessa árvore, para você colocar, investir no cultivo dessa sua história, dessa sua planta, fazendo uma analogia da empresa. Quanto mais ela crescer, mais ela aparecer, mais você tem satisfação de vê-la gigante e mais ela chama a atenção de todos os outros. E se por acaso existe alguém pequenininho que já usa esse nome e está lá num outro cantão do Brasil e entra antes de você e pede o registro de marca e consegue, ou vou botar outra hipótese, se essa pessoa já até tem essa marca e usa mais tempo, mas é bem pequenininho, e agora que ele descobriu que você existe, porque você está saindo em toda a mídia nacional. Você acabou de ganhar o Prêmio Nacional de Inovação. Todo mundo viu quem é você. E aí, essa pessoa que já tem o registro de marca, ela é a única titular da marca no país e ela pode te notificar para tirar a sua marca. E não existe, isso aí eu asseguro para vocês, não existe, mas eu sou gigante e eu ainda não pedi, eu vou chegar lá e vou cancelar o registro de quem já tem. Não, eu posso relatar, não aqui abertamente, mas quem quiser me procurar, várias histórias de a Audi, montadora, contra pequenininhos, tem a Cacau Show contra pequenininhos, tem um montão de gente grande contra pequenininhos, empresas internacionais contra a própria Audi, né, que é alemã, e perdem todas. Perdem porque o direito é muito claro. Se você registrou a sua marca no INPI, a marca é sua. Se o mundo inteiro está contra você, porque gastou mais dinheiro em mídia, isso aí é outra coisa. Isso aí você vai resolver na área civil, mas registro de marca é a única forma de assegurar a marca sendo sua. E deixa eu tornar mais fácil, Davi. Porque é assim mesmo, quando a gente tem um advogado falando,
Vou traduzir. Aqui, por favor. Porque tem juridiquês e a gente precisa facilitar. Então, mas depois construímos a empresa, tem um site, o passo para eu poder registrar de fato o que eu tenho que fazer? Prático, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar meu papel, vou a algum lugar, procuro você, ligo para alguém, faço o quê? Quanto tempo isso demora? Porque você falou das grandes brigantes, mas como que eu sei que a marca é minha? Quanto tempo leva isso que eu sei que é importante, que não e não é igual constituir um CNPJ. Não. Isso leva um bom tempo. Então, vamos lá, Davi. Eu tenho minha empresa, abri minha empresa, tenho um nome, fiz o site, fui procurar o Davi da S2 Start Signos, depois ele vai deixar os contatos. E aí, chego lá, Davi, pronto, eu tenho meu nome, tenho meu site, quero fazer a minha marca. Como que é daí, o que acontece a partir daí? Vamos lá, agora está da porta para dentro do meu escritório. Isso aqui é o que eu faço há muito tempo e com bastante know-how para dizer para o cliente, para quem está nesse estágio, quais são as melhores vias para a gente fazer isso. E assim, no estágio, nesse exemplo... Acho que dá para dar 2 exemplos, só te cortando, Davi. Dá 2 exemplos. Um, de repente, que eu não me atentei e fiz uma marca, já existe. E vamos começar pelo lado bom, né? Eu acho que é legal. Vamos lá que eu dei sorte, fiz tudo isso e não existe. Tá. Vai lá, começa por aí, então. Nesses 2 exemplos aí, você tirou um último cenário, que é o cenário perfeito. E só para não dizer que isso nunca aconteceu, eu tenho, em todo esse tempo de história, um cliente que primeiro pensou, eu vou montar um negócio, mas antes de tudo, deixa eu ver se a marca está disponível. Esse é um cliente premiado. Eu não fiz isso. Nenhuma das empresas. Em tantas, eu já tenho centenas de registros, eu tenho um caso desse. Que a pessoa pensa, essa marca pode? E aí, quando ele tentou a primeira, eu falei, não, essa não dá. Ele, que bom, então, deixa eu pensar outra. E aí pensou outra, e aí normalmente a gente faz isso em parcerias com empresas que têm a atribuição de fazer naming, né? A gente tem empresas de marketing, não sei se a gente pode fazer jabá aqui. Claro, aqui tudo pode. A maior referência que eu conheço, da minha esposa, a agência Comunix, vamos botar o contato aí também. Todo cliente que passa pela Comunix para criar a marca, ela não deixa passar ninguém lá com uma ideia perdida. Analisa a viabilidade. Que aí, o que botando esse cenário perfeito, antes de criar, de se apegar à marca, antes de jogar 1 centavo no projeto, no seu sonho de vida, veja se ele é possível. Aí o que a gente consegue fazer? Análise de viabilidade. E aí essa resposta que eu já vou dar da análise de viabilidade serve para todos. Quem chegou nesse estágio mágico, que é antes de começar, raríssimo, se alguém tiver aí ouvindo, tá com essa ideia, vem para ser o meu segundo caso. Eu fiz tudo antes de começar. Mas agora o pessoal vai ver, não vai dar mais bobeira. Né? Você tem interesse em abrir uma empresa, começa pelo caminho Pensou certo. no nome, vem para cá. E a gente faz o que é análise de viabilidade junto ao INPI. Vamos só para não me perder. Eu cheguei no seu escritório ainda. Cheguei lá. Tá, Davi, marca e site. E agora? Qual a orientação que você vai me dar para registrar a marca? Você é o caso 2, que é o caso que eu vou dizer que é a maior parte. Isso, é isso aí. Então vamos falar da massa. Vamos falar do site. De repente já economizei. Só não botei minha fachada de 30 mil ainda e nem comprei uniforme. Mas eu já vou fazer isso. Registra para mim primeiro. E aí, o que a gente faz? O passo 1. Isso aí, eu estou dizendo, o exemplo que eu estou dando é o que acontece dentro do meu escritório, que com a nossa experiência, a gente não registra de imediato a sua marca, porque a experiência já nos ensina que se eu só pegar essa marca, você disser, eu amo, essa aqui está lá na junta comercial, já paguei, não vou alterar esse nome por nada, vamos registrar. Se eu simplesmente fizer isso, o INPI aceita qualquer coisa. Então, vou te dizer o passo a passo, vou fazer um cadastramento, aí, a parte interna. Cadastre sua empresa, você vai pagar os tributos relacionados a isso, pagar os nossos honorários para o registro e vou fazer o pedido. Sem uma análise, estou só exemplificando como é o erro. Se eu simplesmente fizer esse pedido, esse processo, de qualquer forma, vai demorar. Aí, gravem isso, não sei quantas vezes isso vai ser, esse episódio vai ser ouvido, mas a cada mês que passa, esse número pode mudar. Então, vou dizer de onde a gente veio para onde a gente está indo. Se eu der entrada num processo hoje, ele vai demorar 13 meses. 13 meses? 13 meses. Um ano e um mês. Mas isso está demorando muito. Calma aí, quando eu comecei isso,
demorava 3 anos nos primórdios. O Instituto foi se modernizando e tal. Chegou num momento que alguém pode ver lá, não, mas o meu demorou 6 meses. Sim, eu também trabalhava nessa época. Num momento, até 2020, 2021, o INPI estava conseguindo, por tecnologia ou mão de obra, conseguiram acelerar bastante, reduzir o tempo. Demorava 6 meses, do dia que eu pedi até o dia que tem a resposta, seja ela positiva ou negativa. Isso veio ficando cada vez mais atrasado. O INPI se pronunciou recentemente, até na projeção de trabalhos para 2023, né? Já se posicionaram no sentido de que estão com mão de obra escassa, a demanda está muito alta de pedidos de marca e eles não vão melhorar esse tempo neste ano. Então, onde eu vou pedir, já se pronunciou dizendo que não vai melhorar esse tempo agora. Pode ser que volte a melhorar, mas vai demorar 13 meses. Então, se eu tomar essa atitude de fazer um registro, um processo, né, criar o protocolo de pedido de registro, sem analisar as chances disso ser aprovado, eu estou dizendo para o meu cliente que ele vai demorar 13 meses para ter uma resposta do INPI. Cenário bom? Aprovado. Foi aprovado daqui a 13 meses, vida que segue, marca protegida por 10 anos. Depois a gente até fala isso de novo. E agora, o que é uma prática do nosso escritório? Você pode amar a sua marca, você pode estar com ela já usando há 10 anos, ou você pode estar no cenário aqui colocado pelo Rafael, acabou de dar os primeiros passos. Seja lá qual for o estágio de avanço que tiver na sua empresa, a gente vai fazer análise de viabilidade. O que é análise? Eu consulto o banco de dados do INPI, utilizando os mesmos critérios que o analisador do INPI, que é o servidor público que trabalha lá dentro, vai utilizar para saber se a marca é viável para registro ou não, que é comparar com as marcas pré-existentes. A gente chama de análise de anterioridade. E quanto tempo leva isso? A minha análise em um dia, 24 horas, chegou a sua marca para análise, a gente traz para dentro da empresa, faz essa comparação e no dia seguinte já te diz, sua marca é viável ou, quando ruim, a sua marca é inviável do jeito que está. O que eu fiz com essa mensagem dura para o cliente? Eu consegui avançar na vida dele 13 meses. 13 meses? 13, no mínimo. Então, quer dizer, é o seguinte, então acontece o seguinte, se eu chegar lá e simplesmente for para uma outra empresa que não me esclarece, ou eu fizer por conta própria, tudo colocar, eu vou levar 13 meses para saber se minha marca é viável ou não viável o registro dela. É isso aí. Em 13 meses eu vou ter, então, olha só. E se eu for com alguém especializado, você já me diz se dá para eu seguir ou não no outro dia com aquela marca, ou se eu tenho que mudar, se eu tenho que fazer outra camisa, se eu tenho que derrubar lá meu totem. Então, e aí, como eu falei no início, eu também sou empresário. Então, eu sei, se você está há 10 anos, eu tenho um cliente, vou botar aqui, também preservando o nome, que tem da região de Resende, tem a marca desde 1997. Me procurou já com a marca com 20 anos de uso. Eu falei, eu vou fazer uma análise de viabilidade. Ele falou, você vai fazer só por fazer, porque se você disser que não dá, eu vou fazer. Eu falei, não é assim, eu vou meter a pé, vou chegar lá e vou derrubar a porta do INPI e registro minha marca. Eu falei para ele, olha, eu vou fazer a análise de viabilidade e como eu reconheço tudo, eu falei, eu sei o custo eu tenho parceiros empresários, inclusive, que fazem, tem empresário que é cliente meu, que faz uniforme, que faz fachada. Assim, como eu registro marcas, eu registro de todos os setores que se possa imaginar. Então, eu tenho cliente que faz todas as coisas. E muitas vezes até utilizo esse networking, ajudo bastante, né, o pessoal que está ao meu redor. E aí, para esse cliente que já está esse tempo todo, ele falou, eu vou usar do jeito que tiver, você me diz a briga que eu tiver que fazer. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer só o primeiro passo, que é a análise de viabilidade. Mas eu vou te dizer que, se a sua marca for inviável e for idêntica à de alguém, mesmo se eu fosse você, eu iria pedir de qualquer jeito. Porque o investimento... Isso aí vai sempre variar, tá, gente? Mas eu vou dizer aqui... o investimento estimado para registrar uma marca... Isso aí vai ser uma curiosidade geral. Isso é importante. Pô, falar é legal. Assim, cuidado com propostas assim, absurdas, mas vai ficar... E eu vou passar o meu preço. Para empresas que estão até pequeno porte, até o enquadramento até EPP... o valor global de uma marca em uma classe fica aproximadamente R$ 1.700, já englobando tributo, que você tem que pagar tributo no início, tributo no final e honorários advocatícios.
Então, o valor global vai ficar em 1.700 para Então, uma classe. se der tudo certo, isso até o final do processo, até você entregar o registro, até entregar para mim o certificado pronto. E guardem isso, porque tem um montão de passos. A gente vai abrir um tópico exclusivo aqui sobre possíveis golpes que possam ser... Sabia que muita gente, Davi, nem procura o registro da marca por medo do preço? É muito legal. Por isso que o nosso podcast, que o Rafa Podcast, é algo transparente e tem que trazer o valor mesmo. Não tem esse negócio... me liga, eu te falo, não. Isso... Pode ser que você fala, pô, Davi... Mas isso é um valor de mercado, né? É um valor de mercado. Eu cheguei lá para registrar. Você consultou a viabilidade. Aí você me diz, eu consegui ou não consegui? Qual via nós vamos agora? Isso aí. Aí chegou, esse cliente disse que eu digo para ele que pode. Pode, beleza. Se for um você cliente... Consultou, aí, 24 horas depois, consultou, isso aí a visão... O que é legal, Rafael, é sempre ter essa visão global empresarial. Eu tenho que entender em que estágio de maturidade está a empresa do cliente. Se ele me veio com 20 anos de histórico, e para eu dizer para ele que a marca dele é inviável, eu vou dizer para ele, na minha análise é inviável, mas se eu fosse você, eu tentava, porque daqui a 1 ano e 1 mês, alguma coisa pode mudar. Não ouse mudar a sua fachada, não faça nenhuma alteração. E isso, guardem isso, é muito importante. Não faça nenhuma alteração antes de consultar um profissional especializado em propriedade intelectual para te dizer se existem vias para você proteger a sua marca, e a gente depois fala sobre isso também, mas para dizer se a marca é viável ou não é viável, tecnicamente, isso que eu preciso deixar claro. Eu vou dizer o que tem dentro do NPI e qual é a probabilidade do comportamento do analisador que vai analisar esse processo. Se tem grandes chances de conseguir ou se tem baixas chances de conseguir. E eu retorno com essa resposta em 1 dia. E se eu disser a viabilidade é baixa, e convido o cliente a pensar sobre isso. Você quer arriscar e durante 13 meses você já sabe se você quer criar um plano B, isso aí é um diferencial nosso. Falou, você já tem a marca, já utiliza, a sua chance é muito baixa. A gente tenta mesmo assim, a gente faz um preço, porque eu não quero vender um registro de marca por cada pessoa que aparece aqui. Eu quero que a sua marca seja registrada, eu não quero fazer um protocolo, eu não vendo protocolos, eu quero a marca protegida no final do processo. Então, se a sua marca já é inviável, eu já convido o empresário a pensar uma outra e botar para correr paralelo, porque qual foi essa estratégia que a gente desenvolveu? Se você tiver problema com essa que a gente já viu que a viabilidade é baixa, daqui a 13 meses, o seu plano B já está lá, julgado também. Então, se você tiver que trocar de marca, não vai começar do zero para tentar uma outra. Peraí, então você está dizendo, no caso que já tenha, eu tenho risco e a minha viabilidade é baixa, eu já posso entrar com os 2 pedidos, Faça é isso? Com 2, isso aí é... Obrigado, eu já entro com os 2 pedidos, então. É isso aí. Vou falar tudo de novo agora que o microfone acabou de chegar. Não, brincadeira. Sim, é exatamente isso, Rafael. A vantagem que tem, quando você já... Aí eu já não é um registro de marca. Agora eu estou falando de planejamento estratégico de registro de marca. Ver que é uma coisa empresarial. Eu sei que... E se isso aqui pode te dar problema? Você já vai começar agora. Já identificou o que você já saiu do meu escritório sabendo. A minha marca, eu posso ter problema com ela. Que quando eu digo que é inviável, o problema é um pouco maior. Quer dizer que alguém já tem essa marca. E se esse alguém tem essa marca, ele já pode tomar alguma providência a partir daí. Então, você já sabe que... e às vezes o empresário nem sabia que estava em risco, mas já está em risco, porque está usando uma marca que é dos outros. Quando se diz a sua marca é inviável, traduza você... eu estou usando uma marca que é de outra pessoa. Quer dizer que você copiou, está querendo clonar o sucesso? Não. Você só não consultou no INPI. E muita gente não consultou no INPI. Tá, mas vamos lá, Davi. Mas vamos dizer primeiro o caso que deu tudo certo. Tudo certo, vamos tudo certo. Chega lá, você consultou, fez viabilidade, está viável. E aí, como que é esse processo... Se em 1 dia... Aí a gente coloca essa proposta de fazer em 2 dias. Um para análise de viabilidade. E no segundo dia já é de troca de documentação. E assim, a gente vai ter que fazer uma reunião, e isso é difícil, os empresários conseguirem 1 hora para uma reunião, mas eu sempre digo, é uma hora que vale muito a pena, que é nesta hora que a minha empresa vai entender onde a sua empresa está e onde ela quer chegar, que é a fase de classificação. A gente vai falar sobre isso também. Sei, legal, Entendi
classifiquei, vi, ó, você cabe em uma classe, que é aquele preço que eu coloquei ali. Um registro, uma marca e uma classe. Cabe em uma classe. Em um dia, a gente troca a documentação, que é mandar a procuração, me enviar, eu receber os documentos da empresa, a imagem da marca, né, a logo, na forma que a gente precisa utilizar no NPI. Neste segundo dia, a gente já faz o protocolo do pedido de registro. O que significa isso? Começamos, já está, tecnicamente se chama depósito da marca, o depósito já está feito no NPI, e a partir daí que ele vai caminhar por 13 meses lá dentro. Tem passos aí dentro? Tem, assim, alguns passos que são chave, e a gente, eu só não vou me estender em cada passo desse, senão o podcast não acaba, mas tem fases importantes ali dentro que são úteis para a gente posicionar o cliente, para saber, ó, vai demorar mais ou vai demorar um pouco menos. 13 meses é se for tudo rápido. Algumas coisas podem acontecer aí que vão mudar, mas qualquer coisa que fuja disso, a gente chama o cliente para dizer, ó, tivemos esse outro passo. Isso, fiquem atentos também, não implica em alteração de valor. O valor que foi feito, isso, o valor da minha empresa, é para eu cuidar do processo até o julgamento de primeira instância. Alterou alguma coisa? Vou avisar o cliente e a gente está trabalhando com um cenário perfeito, andou 13 meses aprovado, vou ligar para o prazo máximo é 13 meses, Davi? Não? É o melhor prazo, mínimo. Mas qual é o... Não existe? Um prazo final. Mais eficiente. Não, prazo final. Não existe? Não existe, porque muitos percalços podem acontecer aí dentro. Mas no cenário perfeito, por exemplo, no cenário perfeito, existe... passa disso ou não? Muitas vezes passa. Muitas vezes passa. E aí é importante saber, Davi, por exemplo, você falou um passo importante. Acho que vale a pena a gente, sem entrar no detalhe, só falar os passos. A partir do... É importante saber, porque eu já estou quase especializado em... porque eu converso muito com o Davi sobre isso. E a partir do depósito, já estou protegido, correto? Se já não tinha... Você consultou a viabilidade, 24 horas, falou, Rafael, segue com a marca, você depositou, é importante falar. A partir do depósito, porque... Qual o termo que utiliza mesmo? Que é a anterioridade? É isso aí. Então, ele acho que vale você falar sobre isso. Porque o depósito é importante. Mesmo se você já fez a viabilidade, não tem, e você colocou de uma forma, posso ficar tranquilo, não posso? Pode. O que você fez a partir daí? Você deu o primeiro passo. Que quando a gente fez a análise, viu que não tinha ninguém, se não tinha ninguém, quando você faz o depósito, você ganha a prioridade. Então, isso, a hora que você, isso é importante. A partir do momento que você colocou, não vou dizer o dia de hoje, o podcast é atemporal, mas no dia que você fez o depósito, o INPI marca isso aí como data de depósito. Se algum concorrente seu pedir no dia seguinte e outros 10 ou centenas vierem depois de você, você tem a prioridade para análise. Então, o INPI vai pausar, que a gente chama de sobrestamento, vai sobrestar todos os outros que vierem. Quando chegar para o analisador, ele vai olhar aqueles lá e vai ver quem foi. Tá bom, tem 10 pedidos andando, quem pediu primeiro? Então, a Safety pediu primeiro? Então, daqui a 13 meses. Isso é uma regra importante. Então, de começar, fez a marca, fez o site deposita logo. Legal. Falar, não, mas 13 meses é muito para eu fazer as coisas. Sim, isso aí foi uma observação muito importante, Rafael, que imaginem, quem está ouvindo a gente aqui, ou quem é empresário, o que são 13 meses na vida do empreendimento. É muita coisa. Você não vai dar esse start, é só o meu cliente raro lá, fez tudo isso e agora vai esperar para só fazer qualquer coisa daqui a 13 meses. Você já tem alguma segurança, que eu fiz o pedido. Mas saiba, a marca só é sua após a concessão. E essa concessão é dada ao final do processo. E esse final é de 13 meses? É o de 13 meses. É quando chegar para o julgador dizer, ele vai dizer, sim, a marca pode ser sua. Ele fez isso, passo seguinte é só pagar mais um tributo. Quanto é esse tributo, sabe? Depende? Depende só do porte da empresa. Não, se for pequena. A maioria das empresas brasileiras, até EPP, R$ 298. R$ 298. Então, pagou esse tributo no final, é só aguardar 2 semanas depois, é publicado, e 1 mês depois o INPI faz o upload do certificado. Hoje o certificado não vai para casa de ninguém, ele é assinado digitalmente no arquivo PDF pela presidência do INPI, e esse é o arquivo. A sua segurança é a mera publicação.
Se eles forem demorar para mandar esse certificado, que já aconteceu, a Safety Word demorou 3 ou 4 meses para ter o upload do arquivo. Mas o que vale juridicamente? Você já pode notificar alguém Publicação quando? é diário oficial, isso? Não, é na RPI, é a Revista da Propriedade Industrial, é uma publicação própria do INPI. Semanal, todas as terças-feiras. Publicou ali, a marca é sua. Entendi. Mas não tem certificado, é sua. Já está publicado, tem a data de vigência, pode notificar. Aí posso colocar aquele Rzinho em cima? Assim? É neste momento. Inclusive, outra observação. Colocar aquele Rzinho assim, ó, não tem o Rzinho aqui ainda. Tá, vamos providenciar isso imediatamente. Não tem o Rzinho aqui em cima. Deixa eu ver, cadê? Aí, Pode. cadê o Davi? Cadê o Cris? A câmera central? Ó. Por favor. Não tem, não tem o Rzinho em cima. Vai ter. Da edição, essa aqui não, mas a Safety tem já. A Safety tem 10 Rzinhos. 10 Rzinhos. Né? Então, e ainda tem isso, Rafael, é importante. É crime utilizar esse Rzinho. Não se assuste. Eu nunca vi ninguém preso porque utilizou isso, mas é falsidade. É o crime de falsidade utilizar esse R, porque esse R é uma prerrogativa de quem tem a marca registrada. Então, se você não tem um registro, não bote o R. Você não é verificado no Instagram, tá? Se você não tem traduzindo. Se não traduzir para você que é da geração Z, sei lá qual tá. que selinho verificado é a empresa, se não tem, o Rzinho é a empresa verificada no NPI. Davi, agora eu quero traduzir ainda para mostrar que tá fácil, eu entendi. Inclusive, mostrar que eu entendi. Você é especialista, tem que chamar um especialista. Então, abri a empresa, montei o site da minha empresa, fui na S2 Start Signos, Davi, levei a documentação. O Davi analisou minha viabilidade, entregou em 24 horas e falou: go ahead, vambora, tá legal para frente. Aí fui lá, paguei as taxas, paguei os honorários, o Davi deu a entrada, passaram-se 13 meses, o NPI aprovou e publicou no RPI. Olha aí, legal. Publicou no RPI. Eu que vou ter que traduzir agora. Que você tá... Publicou no RPI, quer dizer o quê? Pronto, agora eu tenho minha marca, agora posso... Aí sim, eu posso colocar meu outdoor de 14 metros, posso investir na minha fachada, posso sair na porrada com quem tem nome parecido e a gente vai entrar aí. Mas então, esse primeiro estágio, eu acho, da marca é muito importante para fechar aqui e deixar que é claro. Viu, gente? Muito claro. Não tem dúvida nenhuma. Porque, claro que o Davi está dando muito mais informações que você não vai ter acesso. E eu tenho certeza, não tem isso na internet, Davi. Não tem. Dessa forma, eu nunca vi. Entendeu? Eu nunca vi. Eu já ouvi esse relato, essa sua constatação, eu já ouvi muitas vezes. Digo, pô, ninguém me contou que era assim? Estou revelando. Mas aí, Davi, eu quero ir mais profundamente ainda agora no seguinte. Tá, vamos lá, eu vou pegar o exemplo da Safety. A Safety, eu vou até te falar umas curiosidades, que o nome da Safety, não sei para quem não conhece, mas é gigante. É Safety Word Consultoria em Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Higiene Ocupacional Limitada. Mas sabe por que esse nome todo? Realeza, é o nome dos reis. É o nome dos reis. Orleans e Bragança. Sabe por que esse nome? Porque eu achei quando eu abri que se eu colocasse tudo o nome, era tudo que eu poderia fazer. Entendeu? Eu coloquei, então de repente você está achando que vai colocar o nome dessa empresa, achando que o nome dela é tudo que você pode fazer. E não é bem assim. Não. E aí, pior ainda, até aí tudo bem, eu errei, erro de iniciante, tranquilo. Mas quando eu abri a empresa, criei esse nome gigantesco que ninguém, nem o funcionário, nem minha esposa consegue decorar, só eu acho que aqui sei o nome completo, e o segundo Cris também. Eu fiz registro em uma classe. E aí eu quero entrar no X dessa questão. Agora eu quero falar sobre classe. Porque eu achei que esse nome todo eu poderia registrar a classe segurança do trabalho. Eu nem sei na época que classe que ia registrar. E aí é muito importante você dizer, Davi, que eu estava protegido com esse nome todo e fazia isso tudo mesmo. Já comecei quase fazendo isso tudo. E depois vieram muitas outras coisas. Aí o problema como foi o meu problema também, eu achei que a partir do momento que eu tinha registrado minha marca, beleza, tem um certificado, tem um Rzinho, acabou. É assim que funciona? Não é assim. E essa dor eu acompanhei agora. Aí é onde entra o Davi. Isso aí, esse podcast só pôde ser gravado agora, inclusive, porque até pouco tempo a gente precisava de estabilidade jurídica para algumas coisas, então o Rafael pode falar cheio de orgulho agora, pode botar o Rzinho, agora não, há algum tempo já, né? Por conta
desse diferencial. E isso, Rafael, Você lembra qual que eu tinha, Davi? Eu tinha tinha o e primeiro. esse legal A gente explicava. renovou ele A agora. gente pode usar o da Safety principalmente como exemplo. Eu tinha uma classe registrada, né? Isso aí, você tinha um registro em uma classe que era a classe 45. Essa foi sua primeira classe. E aí, eu vou falar de classe, então, que isso aí, eu acho que isso vai ser uma aula reveladora. Isso aqui Isso ninguém sabe. Só sabe isso essa eu quem não sabia trabalha com nada propriedade disso. intelectual. Assim, e você, com a Safety do tamanho que tem, outros clientes meus, assim, eu tenho cliente que é franquia, eu tenho alguns clientes, né, que são franqueadores, que tem 70 unidades espalhadas pelo Brasil e tinha o registro da marca em uma classe e tinha esse mesmo sentimento. Falando, não, marca está tranquilo, marca eu já estou protegido. Sim, então deixe-me ver sua proteção. E isso aí a gente já faz, assim, não tem... o meu protocolo da empresa é um protocolo completo. Se você me procurou, conseguiu chegar até a Signos, por esse podcast ou indicação de algum amigo, orgânico, seja lá, chegou até aqui, você não vai sair com um protocolo de pedido de registro de marca. Você vai sair com o que você precisa. Então, se você veio até mim, você, Rafael, para quem pegou o podcast do meio para frente, é meu amigo de infância. Sim. Você chegou até mim com a Safety, com todo orgulho, falou, Davi, propriedade intelectual, tá aí uma coisa que eu não vou precisar. Propriedade intelectual, a gente é amigo, mas assim, registro de marca para mim tá tranquilo. Eu não, tudo bem, tá tranquilo, mas eu sou seu amigo, deixa eu ver a sua tranquilidade aí, porque eu sei como é a tranquilidade, como é a verdadeira tranquilidade. E aí, quando eu fiz a análise da Safety, o Rafael ficou descabelado, é raríssimo ver essa cena, tá sempre muito penteadinho ali, ficou... Salve, Cris. Eu vi descabelado, Rafael descabelado, quando eu apresentei o que são as classes. E aí fica essa aula. Não fazia ideia. Explica o que são as classes, Davi. Vou explicar o exemplo que eu mais dou para os meus clientes, é o que a gente tem até em academia, né, na literatura sobre propriedade intelectual, que é a classe. Existem 45 classes, não só no Brasil, tá? Essa é uma classificação do protocolo da Convenção da União de Paris. Quase 200 países aceitam essa mesma classificação. Então, vai da classe 1 à classe 45. Olha, eu tinha a última, então. Você tinha a 45, mas seu sentimento era de ter as 45. Então, olha, eu acho que era por isso, então, que eu achava que tinha tudo. Que eu tenho todas. Eu tenho 45, eu tenho tudo. Então, assim, quando a gente vai pedir um registro de marca, eu que vou dizer para o INPI em qual classe é para ser colocada. E isso é a diferença entre fazer por conta própria e chamar um profissional para fazer. Assim, entre todas as coisas, algumas que eu já mencionei, a análise de viabilidade, a projeção, o planejamento estratégico, tem a classificação. E é um erro que eu vejo, posso dizer que é quase que diariamente. Ou pessoas que pediram, faz você para mim, e assim, o mais até chato... Eu tenho um conhecido que faz. É isso. Meu tio fez... Ontem eu conversei com um que o funcionário dele fez, era advogado. Falou, não, isso aí eu faço, não precisa de ninguém, não. Assim, não vou dizer que é impossível, estou fazendo a coisa mais difícil do mundo. Não, eu sou especialista. E você pode ser especialista? Sim, se for preciso, no final do podcast eu digo a lei e o manual, onde você tem a base sobre isso. O manual deve ter umas 300 páginas. Depende do que você quer encarar, mas saiba que é imprescindível. Se você não entende de classificação e aquele texto está muito chato, me liga, me contrata, porque para mim não é chato, já é do meu dia a dia, eu classifico. Você fala a classe, você fala a atividade, eu já classifico. Mas vamos lá, o que tem... Cada classe significa ou um produto ou um serviço. Da classe 1 até a 34 são produtos. Da 35 a 45, serviços. E aí, se você tem a Safety Word, que presta serviços de segurança do trabalho, só este serviço fica classificado na 45. Se você disser, não, mas eu também dou cursos, eu dou treinamento, eu sou uma escola, já não está nessa classe. E aí falar, mas eu tenho a Safety Word que faz, presta serviços de segurança no trabalho, e eu vi que tem uma escola chamada Safety Word, Davi, que eu posso mandar ele parar de usar? Ainda não. Porque vamos primeiro verificar se essa outra Safety Word que dá aulas está na classe de dar aulas, que é a classe 41. Se essa Safety Word não tem registro nenhum, então não fala nada com ele. Você já usa, já é um direito prévio seu, vai lá e faz o seu registro. Não notifique ninguém antes de você verificar se você tem todas as suas classes certas. E aí, classificação,
É isso. O que você mais faz na sua empresa? Me diga todas as coisas que você faz atualmente. Vamos lá, vamos pegar. Nós somos abrir uma empresa de vende coxinha, entendeu? De coxinha, eu vendo coxinha e eu comecei vendendo coxinha, entendeu? Vendendo coxinha. E daqui a pouco eu comecei a prestar serviço de buffet. Aí falei, cara, eu vou prestar... cresceu o meu negócio. Primeiro fui lá na Signos, fiz a classe de... Não sei como chama essa classe. Seria uma classe de quê? Vai ser de comercial, de produção e venda de coxinhas. Tá. Depois ainda tem mais isso. Vou botar só uma para ser só comercialização. Você comprou a coxinha de alguém, fritou e revendeu. Comércio. Beleza. Aí é uma classe. Tá. Uma classe. Aí o meu negócio cresceu. Já facilitei sua vida aqui, tá fazendo coxinha. Tem coxinha. E aí cresceu o meu negócio um pouco, comecei a prestar serviço de buffet. Por exemplo, aí já deve estar em outra classe, é serviços, né? Já, isso aí. O 35 também já é serviço de comercialização, organização comercial. Se você presta serviço de buffet, é o mesmo que está em restaurantes, já está na classe 43. Então, você vai ter que fazer um novo registro em outra classe. Falar, Davi, mas é só acrescentar uma classe no registro que eu já tenho? Não. O INPI, um novo registro. O INPI brasileiro não adotou ainda o sistema multiclasses, que é você fazer um pedido e só clicar nas classes. Não. Você tem que ter um processo por classe. Então, no seu caso, no exemplo da coxinha, antes você só vendia, comercializava coxinhas. Então, você só precisa de uma classe. Fala, não, Davi, no futuro pode ser que eu faça. Pô, tá no seu plano realmente imediato, você já está nesse estágio, você pode antecipar, mesmo que você ainda não faça, pode antecipar se já está aqui no seu planejamento breve. É mais barato, Davi, se eu já chegar para você e falar tudo que eu quero fazer, ou não tem diferença depois se eu fizer um por um? Não, tem. Aí, assim, a minha empresa adota um sistema já de precificação por quantidade de registros. Então, assim, se dentro do mesmo ano você já me pediu e dentro do mesmo ano foi pedir o segundo, a gente faz uma redução escalonada de preço. Mas aí vai de empresa para empresa, né? Tem gente que não faz desconto nenhum. E assim, o INPI não faz nenhum desconto. Você pediu 4 classes. Não é mais barato eu fazer 10 classes no INPI, não. Pro INPI não faz a menor diferença. Tem que pagar tudo separado. Cada classe que você colocar é um tributo, tanto para pedir quanto na hora que for deferido. Que o deferimento é mais caro do que o pedido inicial, né? Eu acho que eu não falei o preço disso, R$142 para fazer um pedido em uma classe e R$298 quando ele for deferido até empresas de pequeno porte. Cada classe, e aí isso é uma decisão interna do empresário para decidir. Já vou fazer todos ao mesmo tempo? Não sei qual é o tamanho do seu orçamento e o que você já quer proteger. E aí eu faço essa pergunta para o cliente. Às vezes chega gente para pedir para mim, né, um orçamento da proteção de marca e eu vejo que ele já tem 4 atividades e as 2 atividades fazem 2 coisas. Ele sai com um orçamento duro. Fala, você precisa proteger essa sua marca em 8 processos. Cara, mas eu tenho que fazer isso tudo. Falei, não tem. Eu não vendo. Isso aí é um compromisso ético já. Eu não vendo nada mais do que você precisa. Mas eu tenho que te dizer que você precisa disso tudo. Mas eu tenho que ter pelo menos um. Você tem que ter os 8. Você pode fazer um hoje, um no mês que vem, um no ano que vem, mas saiba o seguinte. O que você não tiver está aberto para que alguém faça. No seu lugar, corra e faça antes de você. Eu preciso só alertar. Faça todos assim que você precisar, assim que puder, por conta dessa questão da classificação que a gente chama de... Não preciso usar o nome dos princípios. O princípio algum advogado vai assistir. Com certeza. Princípio da especialidade. Que é a atividade que você protege é a da classe que você colocou. Aí o exemplo que eu acabei não dando aqui da doutrina, o mais comum é a Veja. Todo mundo já viu a revista Veja. Está classificado como revista. E não é do mesmo dono do desinfetante. Veja. Porque legal, muita gente fala, bacana. nunca vi. Porque se eu tenho eu não posso usar para tudo? Não. Mas se eu botei uma bicicletaria chamada Hiperbike, o cara vai poder botar um mercado Hiperbike? Vai, pô. Mercado não é bicicletaria. Então, o Veja não é Veja. Para isso que servem as classes. E se eu quiser as 45? Tem ideia de quanto fica isso, Davi? Se você quiser pedir uma por uma... só que assim, não tem... Quando a gente faz o pedido no NPI, a gente tem que... a gente como procurador, né? Se você foi lá no meu escritório, me contratou, você vai assinar uma procuração que eu represento você perante o NPI. Então, quando eu faço o pedido, eu tenho que clicar num termo de declaração
de veracidade sobre as atividades. Ah, tá. Então, se você está dizendo que você quer a safety na classe de farmacêutica e você não tem nada farmacêutico, o INPI vai aceitar. Essa declaração está ali. Mas quando uma farmácia quiser contestar, falando, essa safety não usa farmácia. Aqui, nem tem o KNAI dela no CNPJ. Ele fez uma declaração falsa. E aí vão vir rastreando para você perder a sua classe se você não usa para aquilo. E em relação ao valor, existe, isso aí é até uma curiosidade, existem marcas de alto renome. Isso é uma classificação especial. Coca-Cola, Boticário, Fusca. No Brasil tem, acho que 142 marcas de alto renome, que é a marca que ocupa todas as classes. A Elo, cartões. Só que ela faz um pedido, ela tem que pedir uma a uma. Não. Ela faz um pedido, um processo específico de registro de marca de alto renome. Aí tem que cumprir um monte de requisito legal. Não é só falar, eu sou grandão e milionário, não. Você tem que ser realmente reconhecida. Aí tem uma série de comprovação para mostrar que você é realmente reconhecido em todos os setores. Né? Você está em top of mind daquele segmento. E aí o INPI avalia isso e só o tributo, eu acho que estava 37 mil, um tributo para fazer um pedido e ser julgado. A INPI pode dizer que... De alto renome. Marca de alto renome, que é para ocupar todas as classes. Todas. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que a Xuxa tem... acho que ela tem tudo. Ela tem a Xuxa. Porque sempre tentaram fazer qualquer coisa, chinelo, roupa, cosméticos. Eu acho que a marca Xuxa é protegida em todas as classes. Não, fica essa dívida aí que eu consigo consultar. Sempre até quando eu não entendia nada de marca, eu sempre ouvia falar que a Xuxa não podia fazer mais nada. Então, nada. Se ela tiver... E deve ser, eu nunca ouvi falar nada de alguém, produtos todos licenciados por ela mesmo, assim, de quando... Pode ser que seja, mas isso aí... É uma marca de alto renome, com certeza. Todo mundo sabe que a Xuxa é a Xuxa. Sei lá, a geração ainda, Z, como a gente falou aí, talvez pode ser não que saiba que é Xuxa. E a Xuxa, se estiver ouvindo esse podcast, pode procurar a gente, que a gente faz o processo de alto renome também. Se não tiver registrado, Senão a Xuxa não dê esse mole de não ficar registrado. Mas assim, essa é a característica. A marca tem alto renome, tem um protocolo específico de alto renome e também seguiu, foi deferido, também dura 10 anos. A cada 10 anos, o gigante tem que ir lá pedir de novo. Importante. Eu acho que a gente não falou isso. Para todos os tamanhos. Eu fiz tudo. Fiz uma baita overview lá, falei de tudo, fui até o processo final e não falei de quanto tempo vale o certificado. Aí eu volto depois de quanto tempo na Signos. Eu vou recomendar que volte antes. Mas a validade... Se eu não incluir nenhuma classe, se só tem uma classe, só quis vender coxinha, terminei e recebi o registro... 10 anos. Validade de 10 anos. Mas eu também faço uma reivindicação, faço uma sugestão. Que os primeiros 5 anos de vigência da marca, a gente chama de período estável, que ninguém pode pedir a caducidade da sua marca. Isso aí você vai ter que traduzir. Isso é um termo técnico, vamos ver o tempo aqui. Mas eu vou tentar num breve resumo. É difícil, hein? Difícil. Eu imagino, é difícil. Vai doer aqui, mas eu vou tentar resumir. Caducidade, já sei. Caducou. Vocês estão acostumados com esse termo. Beleza, caducou. Eu estou aqui para traduzir. Obrigado. Eu poderia fazer, eu já estou pronto já no direito, entendeu? Não vou andar sem meu tradutor. A caducidade é assim. Quando você recebe o seu registro de marca, você tem um direito e um dever. O seu direito de usar a sua marca por 10 anos. E o dever de usá-la, porque se você não usar, você está ocupando a vez de alguém que queira usar, certo? E se você fez o pedido, sua empresa durou 3 anos e você não usa mais, você vai ter que entrar no NPI para baixar? Não tem. Se sua empresa acabou, parou, você não vai ter mais esse trabalho de ir lá no NPI baixar. Pode deixar ela para lá. Mas se tiver alguém interessado em usar essa marca, quando já tiver passado o 5º ano, exatamente, quando completarem 5 anos da data da emissão do registro, a partir deste momento, qualquer interessado pode entrar no seu processo, terceiro interessado, e pedir para extinguir. Isso é a caducidade. E esse processo de extinção ele é bem severo, bem rápido, e por isso que eu faço um alerta. Normalmente, a pessoa faz o registro, já sabe, bota na agenda lá do Google, pede para a Alexa, guarda aí, entrar em contato com a Signos de novo daqui a 10 anos. Se você fizer isso, pode ser que daqui a 10 anos
a sua marca já tenha sido... Alguém tomou minha marca? Eu cheguei lá, tomei minha marca. Tem 5 anos que sua marca já não é mais sua. E Ué? eu digo isso, eu já vi isso de empresas muito grandes. Perderem. Mas como é que eu faço para me proteger? Então, quando chegar... Vou botar o módulo ultra econômico. Para safety não se aplica, porque você precisa de uma proteção especial, constante, até por conta de... A proteção especial é saber se alguém está tentando fazer um registro. Não é nem a caducidade. Alguém quer fazer um outro registro safety, você precisa da proteção para eu saber disso e atrapalhar o processo dessa pessoa no INPI. Então, se você tem porte para isso... Esse é um serviço? Esse é um serviço especial de monitoramento de marca. Você faz esse serviço? Eu faço esse serviço de monitoramento. O da Safety está feito comigo nas 10 classes de monitoramento contínuo. Se alguém tentar um nome parecido, eu vou te avisar aqui. Já avisa antes, né? Que a gente pode intervir no processo dele. A gente faz oposição no processo que está andando. Só que aí você precisa de orçamento para monitoramento de marca. Para quem está no módulo econômico, precisa ter, no mínimo, a proteção daqui a 5 anos, que é uma besteira alguém tentar uma caducidade de uma marca que acabou de ser registrada. Pode até pedir, o INPI vai falar, não tem prazo para caducidade. Daqui a 5 anos, aí tem prazo para caducidade. E pediu, olha como funciona, eu disse que o processo é rápido, certeiro e não é indolor, porque quem perdeu a marca não sabe nem que perdeu. Como é que é isso? Se você não contratou um serviço de monitoramento, e sua marca já está no 5º ano, e você cheio de projetos, sabendo que vai durar 10, alguém interessado na marca tem que comprovar que tem interesse. Quer dizer, já fez um pedido de marca igual ao seu que está vigente. Essa pessoa faz um pedido igual ao seu, já sabe que a sua vai ser um obstáculo, pede a extinção da sua por caducidade e esse pedido vai ser publicado na revista do INPI. E você não lê a revista do INPI. Todo mundo lê. Isso, não é possível. Você acorda, dá uma olhada. Você não lê a revista do INPI? Acredite, não é tem possível. gente que não lê a revista do INPI. Não? Que isso, eu não sei como é possível isso. A gente que acorda, dá uma olhadinha no Instagram, Facebook, revista da propriedade intelectual. Tem gente que não vê. Mas agora pode ter certeza. Eu tenho certeza que depois disso alguém vai dar uma pesquisadinha, pelo menos no mínimo a cada 5 anos. E dar essa olhadinha. É fundamental dar essa olhadinha ou contratar uma empresa. Você está com a empresa constituída, 5 anos, contrata a minha empresa para monitorar. Porque isso sai todo dia, essa revistinha vai ter que ler de 5 anos para trás. É longa. E assim, pediu a caducidade, só para entender como é. Eu disse que é rápido. Alguém fez o pedido de extinção da sua marca somente após o 5º ano. O INPI vai ver se o solicitante atende aos requisitos, quer dizer, tem interesse na marca, sim, você já tem uma marca igual, por que você está pedindo caducidade? Cumpriu os requisitos, o INPI publica na revista que algumas pessoas não leram. Fica 60 dias para essa pessoa que não leu, que é o dono da marca. Eu já pedi algumas extinções ao longo da carreira. A pessoa não viu. Acabou o tempo, 60 dias, o INPI vê, então a pessoa nem tentou defender a marca, não tentou defender, beleza, está extinto por caducidade, próximo, e extingue, acabou. Quando é que você vai saber? Quando você tentar acessar de novo, está lá, extinto por caducidade. Mas agora eu vou recorrer. Não vai. Você tinha que ter feito nesse prazo de 60 dias. Tem como recorrer à justiça? Sim. Eu estou tramitando aqui, tá, gente? Sempre o tempo. Eu só estou falando de INPI. Eu sou advogado, eu posso recorrer na esfera judicial de qualquer desses passos aqui. Eu posso tentar algum recurso legal, utilizando a legislação de propriedade industrial, para fazer reivindicação no Poder Judiciário. Tudo que eu estou tramitando aqui é o que você pode fazer no próprio INPI. Então, uma instituição da administração pública, mas é um órgão administrativo. Então, respondendo a pergunta, voando livre com a marca por 10 anos é sua, mas passe a ligar o alerta no 5º ano, ou contrate uma empresa, porque é a única forma de você perder através de antecipação da vigência com extinção por caducidade. Legal, cara. A gente falou principalmente de classes, e isso eu acho que ficou bem entendido aí. Se você tem o seu negócio, se ele vai crescer, não esqueça que tem novos negócios, novos serviços, precisa registrar em outras classes também. Você liga para a gente para auditar. Fala, Davi, eu fiz outra coisa aqui, mas eu lembro que o meu primeiro registro tinha 20 itens. Tudo bem, isso a gente até nem abordou isso. Dentro da classe tem a especificação. Então, eu já botei a classe que é a 45 vamos botar lá, de segurança do trabalho. Dentro dessa tem um montão de item. Tem classes, inclusive a maior de todas, a 35, que é de comércio, que tem mais de 400 itens lá dentro. Eita. Então, pode ser...
Aí tem gente que faz, mas muitas vezes. Fala, já que eu vou pedir, vou botar as 400. Pode ser que você queira, vou botar um exemplo real aqui, de agência de publicidade. O cara tem agência de publicidade, mas pode ser que eu queira fazer consultoria, pode ser que eu queira vender algumas outras coisas aqui dentro e... bota tudo. Botou tudo. Se tem um supermercado que não quer fazer, ou tem um supermercado com um nome igual ao seu, agência de publicidade, que no dele ele pediu somente venda de alimentos. Está dentro da mesma. Dentro desses 400 e pouco tem venda de alimento. Esse mercado que já existe, que só botou venda de alimento, vai impedir a sua agência de publicidade porque você pediu mais do que você queria. Uhum. Então, é só sair pedindo e clica todas as caixas? Não. Peça só o que você já usa ou o que você pretende usar, porque não é uma vantagem e eficiência sair preenchendo tudo, porque pode te diminuir a chance de aprovação por conta disso. Então, você já tem um registro, uma empresa séria fez para você, tá com um monte de atividade lá dentro. Você está em dúvida se a sua empresa está há 3, 4 anos, já passou a fazer outras coisas, está em dúvida? Pergunta para a gente pode auditar a sua marca para fazer essa contextualização temporal. O que você tem atualmente é o que você tinha naquela época. Está protegido o suficiente? Se tiver, continua seguindo, não tem que fazer um novo registro por conta disso. Mas se não tiver, faça logo, porque você está desprotegido. Isso é importante, Davi. No outro exemplo que você deu, você falou de uma marca, né, que chegou lá e o cara tinha 30 e tantos anos, né? E isso. com Ele medo, de 2 classes, e não quero nem saber, vou registrar. De repente, é por isso que ele não pode desistir, como você falou. De repente tem alguém que registrou somente por registrar e de repente se chega num profissional que não saiba bem fazer análise, ele vai olhar, fazer a consulta de viabilidade, até aí, o cara era quase bom, né? Fez a consulta de viabilidade, olhou, sua marca já está registrada, tchau. Mas aí, qual a diferença do bom para o ótimo? É que o cara vai fazer a consulta de viabilidade e ainda vai ver se aquela classe pleiteada ou registrada pela empresa tem a ver com o core dela e se está dentro do KINAI, e vai fazer um estudo mais profundo na empresa que quer contestar. E aí, por isso não desistir da marca, né? Isso aí, essa aqui, obrigado por entrar nesse detalhe que eu poupei para a gente não avançar, mas vale a pena. Eu estou muito bom nisso aí, cara. A gente faz isso. Estou impressionado com o meu nível de conhecimento de registro de marca. A gente tem um tratamento interno aqui, né, de dizer que o Rafael é especialista empírico, mas está ficando especialista científico. Vai perder seu título de empírico. Hein? Eu vou passar para PhD agora. Agora eu vou auto-intitular, eu era doutor em conhecimento empírico, eu estou passando para PhD. Mas bota aí marca aqui, cientista de marca. Mas isso é o bom do podcast, sabia? É que você precisa conhecer um pouquinho do que está conversando e com a aula dessa a gente aprende muito mais. Não, muito legal. E assim... eu fiz isso na semana passada, no mês passado, para um cliente que é um cliente de mais de 30 anos, de empresa muito famosa na nossa região aqui. Eu falar em nossa região, o podcast é para o mundo. É para nossa onde região. Está sendo gravado, onde o podcast está sendo gravado. Tem uma empresa com mais de 30 anos que a gente está fazendo o registro da marca dela, a regularização. Aí esse caso da empresa, eu gosto de causos também. Esse, a gente não pode falar o nome, mas a viabilidade estava boa dele ou não? Não? A gente precisou fazer. Eita, tá vendo? A Ciro já chegou para mim, eu preciso fazer o registro, mas eu já vi que não dá. Uhum. Não dá? Mas você já usa tanto tempo. Então um profissional mediano falou para ele que já estava registrado. Ele já tinha passado por alguém, eu não sei. E agora tem que andar no... Como eu já falei que sou advogado, então tem que andar trilhando os caminhos do Código de Ética. Uhum. Ele consultou alguém, não sei nem dizer se foi advogado. Mas esse alguém disse... E assim, pode ser concorrente meu, ou pode ser... E acontece muitas vezes, pessoas de muito boa vontade. Não, uma vez eu já consultei no NPI, eu sei fazer isso. É porque o site é aberto, né? Botar no Google público. NPI, você consulta até o nome da empresa lá, né? Você consulta por titular, consulta o nome da marca. E aí, todo mundo pode consultar. Sim, a consulta é pública. Agora, o resultado que você vai ver lá é o resultado que atende ao que você precisa? Não, eu asseguro que não, porque se você olhar um nome que está lá, para dizer que ele é impeditivo para você, você tem que saber se as regras de comparação, que é o que o analista do NPI vai utilizar, são as mesmas que você está acreditando. Vou dizer, por exemplo, duplicidade de letras. Uhum. O cara fala, não, esse nome aí pode. Não pode assim, mas e se eu botar safety com 2 S? Aí eu posso. Não pode.
Por que não pode? Tá diferente. O domínio eu consegui. Eu já falei isso no início. Volte o podcast aí. O domínio pode tudo, porque ele só vê caractere por caractere. E marca? Não. A marca, para analisar a identidade, são 4 pilares que o analisador do NPI vai ter que utilizar, que constam no manual de registro de marca, o manual de marcas, né, do NPI, e constam na legislação. Vou passar a ideia geral. O analista do NPI vai olhar se o seu pedido de marca, você que tentou estrategicamente duplicar a letra, ou acrescentar a função, por exemplo, existe a safety word, e aí você vai botar a safety word segurança do trabalho. O meu já está diferente, porque o meu tem nome segurança do trabalho. Nesse exemplo prático, o INPI vai olhar, os nomes são idênticos? Não, só até safety word, mas esse aqui tem um elemento a mais. O que diz a legislação? O nome de artigo 124... Juridiquês? Manda, isso é importante. Nossa autoridade. Aí vocês consultam para ver se é isso mesmo, tá? Artigo 124, inciso 24. Você não pode... É proibido a utilização de marca alheia, ainda que com acréscimos. Então, o analisador do NPI, com toda a experiência, ele só tentou botar segurança do trabalho no final aqui. Não é. Não pode. Então, os 4 pilares são se tem identidade gráfica, se a grafia está igual, não pode. Se tem identidade fonética, então eu botei safety ou safety com 2 S, duplicidade por identidade fonética. Identidade ideológica, eu botei safety word ou safety mundo, não pode, a ideologia mesmo. Ou identidade por tradução, botei o mundo da segurança para safety word. Tradução em língua que é de conhecimento comum é impeditivo. Então, todo mundo sabe que amor é love, que casa é house. Então, isso não pode. Inclusive, no nosso certificado, que chama? Isso aí. Certificado, está dizendo que a gente não pode usar nem o safety e nem o word. Não tem exclusividade sobre os nomes separados. Separados, e está escrito isso lá. Isso aí. Então, o INPI analisa tudo isso. Você pode, aí, voltando, para a gente não perder o fio da meada, quem pesquisa no INPI, qualquer um pode pesquisar. Mas o resultado que você obteve é suficiente para você tomar uma decisão? Ande com cuidado. Se sua decisão vou desviar dessa aqui botando uma letra, não. A gente está com um cliente comum tentando fazer a gente chama de transmigração, porque na análise de viabilidade dele deu problema. E ele gosta, já tem bastante valor agregado à marca. A gente está fazendo junto da Comunix a transmigração, que é mudar a marca dele, aproveitando os máximos elementos para ele não perder a audiência, não perder o investimento já feito, mas não adianta pedir do jeito que está, que ele vai ganhar um não. E aí essa parte é legal, me veio à memória agora, porque a gente fica tentando criar um nome e nessas tentativas de criação vem uma sugestão, se eu botar só isso. Não, eu não desvio, eu tenho que ficar... E eu, como técnico, eu tenho que olhar para todos os pilares. Se eu botar só isso, não tirou a ideologia. E se eu botar só isso? Não tirou a fonética. Só isso, não tirou a gráfica. Então eu tenho que entender qual é a distintividade suficiente para poder aumentar a chance de conseguir o registro. Davi, só uma pergunta. Quem faz essa análise lá? É uma pessoa ou um robô? Eu não posso passar segredo de negócio. Lá dentro do NPI. Lá dentro. Humanos. É humanos? Eita. Assim, é para eu ficar preocupado ou para eu ficar... São humanos... É para me preocupar ou não? Assim, são humanos com tecnologia, porque eles utilizam... Deve ser milhares de registros, pedidos de registro depositados, né? O que eles usam é um sistema de filtragem. Você já foi lá, só para saber assim? Não foi. No momento até que a gente... eu tive... Então vou tirar onda agora, eu já fui lá. Porque em 2010 tinha que pegar... Eu peguei o meu lá, eu fui lá no NPI, no centro do Rio de Janeiro, e retirei... papel moeda, né? Papel moeda, eu tenho ainda o papel moeda. Depois da digitalização total, acho que foi no ano retrasado. Aí eu já não lembro ao certo. E o podcast é atemporal, não sei se é retrasado. Mas o processo ficou integralmente digital. Não existe papel. Isso aí não existe sentar lá no NPI. Deixa eu fazer o meu aqui. Ele hoje é feito integralmente. Tem gente até que oferece isso como diferencial. Nós fazemos o registro de marca totalmente online. É a única via. É a única via, então não tem... Raro é alguém que consiga dizer que fez de papel. Não dá, ele te enganou. Pegou o papel e transformou em digital. Então, no INPI, isso aí é uma coisa que a gente precisa sempre salientar, né? Eu faço análise de viabilidade e uso os mesmos critérios da lei e do manual de marca.
Então, quando eu digo, tem viabilidade, mas eu boto a observação na análise de viabilidade. Isso vai ter que ser passado pelo crivo de um analista do INPI. Ele vai usar os mesmos critérios que eu utilizei. Vai acessar o mesmo banco de dados que eu utilizei, o banco de dados público de marcas do INPI. Só que se, para mim, aí é a subjetividade, é o que a pessoa pensa sobre confundir ou não confundir o cliente. Então, se no meu critério a marca pode coexistir, eu sou um especialista que estou fazendo uma análise prévia usando as mesmas referências. O analisador do INPI vai usar as mesmas referências e, para ele, fala, não, isso aqui eu acho que vai confundir. Ele vai indeferir e você não vai poder, o meu cliente não vai poder. Davi, você disse que podia, ele disse que não podia. Sim, e eu até alerto isso desde o início, porque um humano, na sua pergunta, um humano vai avaliar lá no final e dizer, para mim isso confunde. Aí o mundo acabou? Não, tem recurso. E a gente tem um grande sucesso em recurso dos nossos pedidos de registro de todas as marcas que a gente fez análise de viabilidade. Porque eu primeiro faço a análise e falo, isso aqui tem chance. Ganhei o não lá na frente, eu recorro, que aí sai de um analisador, do primeiro analisador, né, de primeira instância, e vai para a presidência do INPI. É isso que eu ia falar, eu acho que você tinha me falado isso uma vez. Isso aí, vai para outro órgão, vai demorar. A gente vai pedir para o presidente. Isso, daí impressionante, você faz isso tudo, faz com a pessoa, uma empresa séria, uma empresa conhecida, você foi lá, fez todo o processo, fez inclusive uma procuração, e daí minha marca foi concedida, foi publicada, e daí começa um monte de gente me ligar. Isso mandar e-mail. É impressionante. Como é que isso é uma prática? Como é que esse cara tem acesso? Os caras que... Tá vendo? Tem gente que lê o jornal, cara. É isso mesmo? Tem gente que lê o jornal? Como é que funciona? E para nossa segurança pessoal, eu espero que esses leitores não estejam ouvindo esse podcast. Vendo. Ou pode ouvir melhor. Ver não. David vai marcar a gente. Não associa os nossos rostos. Mas nós estamos aqui para um propósito maior, de divulgar bem a nossa proteção. Exatamente, que é te proteger de não cair em armadilha na proteção da sua marca. E quem faz o bem sempre é protegido, a gente vai ter a proteção divina por fazer essa bondade de divulgar esse tipo de prática comercial. Isso aí é uma prática comercial que beira o alambrado da ilegalidade. A depender... Eita, falou bonito demais. Eu quis pegar leve com essa postura criminosa. Porque isso, muitas vezes, passa... Eu falei que beira o alambrado, né? Fica ali porque entre você fazer um marketing agressivo e você fazer um estelionato, a linha é bem tênue, é curtinha. Tem um marketing, vem, compra logo. Assim, eu não vou poder criticar tantas... Na verdade, ele está cobrando um trabalho que não fez, né? Ele não fez. E aí, onde é que beira onde é que vira crime? Se você só está oferecendo um serviço que a pessoa não te pediu, é do jogo, é marketing. Agora, se para fazer essa abordagem você utiliza ameaças, e esse é o ponto, muitas pessoas beiram. Para mim, é uma abordagem comercial já. Como que é a prática, Davi? Explica, vamos começar. Explica o que acontece mesmo, depois que... Por que esse cara entra em contato e por que ele te manda boleto? Por quê? Qual que é ainda vou dizer mais, vou desmistificar um monte de prática aqui. Qualquer passo do seu registro, do seu processo de registro, do pedido de registro no INPI, qualquer modificação dele é publicada naquela revista secreta, a revista do RPI, a revista chamada RPI, nas terças-feiras. E aí tem gente que pede agora com cada vez mais robôs, usam um machine learning especial lá, pega aquele arquivo em PDF, transforma em Excel, destransforma, faz uma reengenharia, separa todo mundo por nome, procurador, número de processo e status em que está. Então, faz essa engenharia reversa e vê todos os pedidos que foram aprovados ou foram negados. Vou botar aqui no final, tá? 13 meses depois, para quem aguentou essa 1h20, a gente diz que o processo dura 13 meses. Chegou no final do processo, deu o 13º mês, foi aprovado. Essa aprovação vai sair nessa revista e é público. As pessoas bem intencionadas, que são as que fizeram o pedido de registro, ou tem um procurador honesto que fez esse pedido de registro, vai receber essa publicação, vai entrar em contato com o cliente e vai dizer:
parabéns, é o melhor momento, foi aprovado. E aí o cliente eufórico, e agora, o que eu faço? Agora, você só precisa pagar o boleto, não é nem dinheiro mais honorário, isso aí depende da prática. Tem gente que faz o serviço todo fracionado. Como o meu serviço é global, você já me pagou por esse ato lá no início do processo. Então, hoje você não tem que pagar mais honorários. Você já pagou para ter o último serviço, que é emissão de acompanhamento de processo, emissão de boleto do tributo da concessão da marca e eu vou te Esse enviar... boleto está fora dos honorários, então. Ele paga no final. Tributo. A gente vai entrar lá no cadastro pronto, emitir o tributo, vinculado a essa decisão de aprovação, enviar para o cliente e, hoje, lembrando, esse tributo fica dessa pegadinha das pessoas com mais intenções. Você vai pegar esse tributo de R$ 298, pagar, o cliente vai pagar R$ 298, o INPI um dia depois reconhece a compensação e agora só espera, porque o INPI vai publicar a concessão da marca. Agora a marca é sua e depois, como eu falei, vai E não emitir tem o certificado. nada mais para pagar. Nada, acabou. Nada. E o que essas pessoas fazem? Onde é que está o golpe? Aí está o golpe, isso aí. Onde está o golpe? O golpe a pessoa viu, revista... É isso mesmo, na revista mesmo? Eles acompanham na revista? Acompanham revista por revista. E aí, olha só qual é São empresas especializadas nisso, então. Eu digo que pode ser que alguém tenha a prática de olhar, de repente tem alguém cara, bem antigo, com a lupa, vendo, esse aqui eu vou tentar abordar. E assim, até para tentar abordar, ele ainda tem que achar a pessoa onde está. E aí pode ir pelo e-mail que está cadastrado no INPI e mandar isso por e-mail. Ou pode procurar na internet o nome da empresa, entra em contato, fala com o comercial. Esse cara, esse caçador de lead... Porque é muito, cara, é muito. Muito. Assim, eles caçam, sei lá, se usam crawlers, ele tem que caçar e associar. Essa marca foi aprovada e essa pessoa ainda não pagou o registro. Não pagou. Ele consegue saber disso ou é só tentativa? Não. Ele consegue... Muitas das tentativas, porque eu já vivenciei isso com clientes meus, eles só veem até a publicação feita, não veem que o cara já pagou. E como eles mandam isso em mala direta ou mailing, o cara bota lá e chega para o meu cliente, que já está com a marca aprovada, já pagou. Aconteceu com a gente agora, recentemente. Então, isso aconteceu com a gente Safety e acontece comigo diariamente. Eu vou botar semanalmente, porque as publicações são nas terças. E aí, o que o malandro faz? Coloca... malandro não. Malandro, sim. Malandro, sim. Eu não posso dizer isso. Eu posso falar. Eu cliente, não tenho... vai no CREA me processar. Então, o que para mim, use o termo que melhor aprover, com toda a sua liberdade, e abuse da sua liberdade de usar os termos. O que essa pessoa faz já vi isso de e-mails recebidos pelos meus clientes. Falaram, Davi, eu não já te paguei esse boleto de 298 referente à concessão? Aí eu, sim, cliente. Na verdade, só arrumando aqui, não foi nem para mim. Você pagou esse tributo federal, sim, de 298. Então, por que você está me mandando esse boleto de 1.298? Então, não sou eu. Mas eu já tenho a prática. Contratou a minha empresa, você já vai receber uma mensagem especial de não se comunique com ninguém de outra empresa, a não ser por esses números que eu estou te enviando ou esse e-mail. Qualquer coisa diferente disso, entre em contato direto comigo. Não vai vir nenhum boleto de valor nenhum, hora nenhuma, se não for deste telefone. Então, eu faço essa segurança para os meus clientes e assim, quando eles recebem isso, eles fazem questão de me repassar, só que eles são seguros. E acham até engraçado. Falou, Davi, você disse que iam me cobrar um boleto de 1.298, veio um de 2.000. Falei, estão errando na mão aí, no golpe. Mas assim, golpe, não posso dizer... Inclusive que é golpe, que até esse momento a pessoa está só tentando oferecer um serviço. Não, é um serviço. Mas que serviço? Não tem entregado nada. É um serviço de emitir um boleto. Não vou dizer que a pessoa não trabalhou, de repente eu vou começar a ter processo. Eu não cometi crime nenhum, não. Você emitir um boleto oferecendo um serviço para quem não te pediu, é opcional da pessoa contratar ou não. Só que a maneira com que você aborda isso, e aí o que vem no corpo do e-mail? Dizendo que só vai liberar o seu registro, o certificado. Sob pena de extinção, e você tem 2 dias para fazer isso. O prazo tem 60 dias no prazo ordinário, mais 30 no extraordinário. Mas vem com aquela, paga agora, ou você vai perder tudo que fez até hoje. E assim, o que eu acho antiético comigo, de empresa para empresa.
Você viu que tem um procurador constituído. Você ainda vai tentar aplicar o golpe num cliente que tem procurador tá no constituído? Brasil, né? Tem tantos brasileiros fantásticos. Eu tô falando do Brasil, não tô falando do Brasil, eu tô falando do brasileiro. E assim, as pessoas fazem isso, infelizmente. Aqui não é um país para iniciante, não. Não, no Brasil não é para amadores. E fico alerta, quem tem marca ou conhece alguém que seja empresário. Só que isso sempre procurem receber um boleto de qualquer coisa do INPI. A primeira postura, não paga. Rasga, desconsidera. Nossa, Davi, eu tenho que fazer uma abordagem muito importante aí, cara. Muito importante. Calma aí, não paga, mas se vier da empresa que você está sendo representada, se você não pagar, você tem chance de perder. Se você saiu na revistinha RPI, aí o Davi te mandou o boleto de 298 é só o que você precisa e você acabar. Não pagou, o que acontece em 60 dias? Aí você vai receber uma chuva de e-mails da minha empresa, porque eu vou te incomodar. Não, mas vamos dizer a pessoa não quis que foi uma outra empresa e que o cara mandou e ele tem a prática de não acompanhar. Fala, não é maluco, o cara chegou até aqui, porque de repente, dependendo da empresa que faz registro também, ela não tem um controle muito preciso dos funcionários, pode ser que ela mande o boleto e fale, cara, não é possível que o Davi não vai pagar 298, já que já está tudo aprovado. Acontece, né? Acontece, e eu vou dizer acontece? o que o que acontece se o cara não pagar primeiro? Se não pagar, eu vou dizer, se não foi publicado, é o melhor momento, foi aprovado. Está aprovado 60 dias para o valor ficar em 298. Não pagou, tem uma chance extra, a lei te permite mais 30 dias, só que aí virou prazo extraordinário, aí subiu para 470 ou 420. Já aumentou o preço. 30 dias não pagou, o seu processo é arquivado. Tá vendo? Essa na hora que você falou, eu falei, nossa, não posso deixar de passar. Porque de repente você cai nessa última. E olha que traição do nome, né? O arquivado, você entenda como extinto. Que alguns clientes já me procuraram. Falaram, uma vez eu pedi, mas chegou a hora de pagar o boleto lá, não fiquei sabendo, eu fiz sozinho e arquivou. Desarquiva lá para mim. Não. Vou abrir a gaveta lá do NPI. O termo arquivado, entenda como extinto. Por que não é extinto? O processo não vai sumir de lá. Mas esse status de arquivado quer dizer que você não pode fazer mais absolutamente nada por ele. O que você pode fazer é um novo pedido. Entrou na fila de novo. Entrou atrás da fila. Se alguém entrou na frente e pediu, você está atrás da fila. Entendi. Então, pague. O que a minha empresa faz a depender... Assim, a gente normalmente cria um relacionamento até mais estreito com os clientes, que chegou nessa reta final. Assim, eu preservo o patrimônio do meu cliente. Ele já pagou os honorários, já pagou os tributos do início, já esperou 13 meses. O que ele precisa agora é pagar R$ 298. Então, já aconteceu algumas vezes de eu pagar com recursos da minha empresa, entrar em contato com o cliente. Cara, eu não consegui. Fala, você não conseguiu porque não quer mais usar a marca? Não. Tá, então eu vou pagar 298, mexo no meu orçamento aqui, na minha organização financeira e pago o seu. Porque se eu não pagar isso, tudo que você fez não valeu de absolutamente nada. E aí pago e depois recebo. É impressionante que é raro, mas acontece ou acontece sempre? É raro, acontece sempre. Já aconteceu muitas vezes. E aí qual é a cautela que a gente tem? É de ligar e insistir. Assim, e historicamente, eu consigo dizer isso ainda, pela quantidade de processos que eu tenho, um único cliente, até hoje, na história, quando chegou o deferimento, eu liguei para ele, está aprovado, ele, não uso mais a marca. Ué? Eu falei, mas você... Ele, não, a gente encerrou as atividades, tá problema econômico. Eu falei, não, tudo bem, mas você já pagou tudo. Você precisa pagar só esse tributo. Para a marca ser sua, se você quiser reativar depois de novo. Ele, eu vou ver aqui se eu faço, mas aí já é o momento deve ter empresarial do cara. Feio demais, né? Aí deve ter... Que eu falei, ainda falei que desmotivado com a marca. A gente não falou isso no início, mas a marca é um ativo da empresa. E para muitas empresas é mais valioso do que ao fazer o valuation do que todo. Coca-Cola, eu acho que não tem a marca não tem não tem nem valor econômico. Não tem valor, né? Não consegue estimar o valor, por exemplo, de Coca-Cola. Isso existe e existe para muitas marcas. Se falar em marcas de empresas de tecnologia que tem pouca infraestrutura tangível, né? O nome, a marca vale muito mais. Então, como a marca é parte do patrimônio da empresa,
até numa situação como essa, se a pessoa quiser, é só pagar esse boleto e fica lá por 10 anos. Quer reativar, quer vender, enfim. Mas eu só tive um que, assim, se ele não pagasse, eu mesmo poderia pagar para ele, que como eu fiz várias vezes, eu só não dei esse passo a mais, porque realmente ele falou, eu não vai não, porque quero. só se você gostar mais da minha empresa do que eu, porque eu já não quero nem saber dela mais não. Foi nesse estágio, e é a única marca que eu levei até o final, e foi deferida e não teve concessão. Pode levantar todo o meu histórico da carreira no INPI. Eu tenho um episódio desse, mas está ali. O cliente pediu para não fazer. Doeu, não sei quem doeu mais. Mas agora eu tenho um caso para contar. Eu queria não ter nenhum. Pô, agora estou pensando que estou com arrependimento. Eu devia ter pago para não ter nenhum caso. Pô, caramba. R$298 eu vou ter. Inicia de novo, agora registra para você a marca. Vou fazer outro só para pagar esse do meu histórico. Não, mas não, acontece, mas Bom, pessoal, caramba, já estamos com quanto tempo, Cris? 1h30. Então, agora é aquela hora que você faz assim, tá acabando, entendeu? Mas, Davi, eu tenho um último ponto aqui que eu acho que vale a pena. Ele é gigante, a gente conversou muito sobre ele, principalmente quando nós fizemos a viagem lá para a Alemanha, que foi o objetivo quando a gente fala internacionalização de marca. Aí cresci e tal, agora fiz tudo isso, quero ir pro mundo. Agora tem que ser rápido, hein? Porque a gente já tá, daqui a pouco esse vai virar um filme no Netflix. Já não vai ser mais um podcast. Mas não tem tempo para podcast. Acho que a gente vai virar um curso. Vamos colocar no Netflix. Assim. Mas... E com certeza ainda a gente deixou de falar de bastante coisa. Não, né? tem o meu roteiro. Mas vamos só para a gente poder terminar e o pessoal falar, cresci bastante, agora quero internacionalizar. E a minha marca vale para outro país? Isso aí. Então, vamos lá. O meu, de novo, tentar o superpoder de síntese, eu não consegui, né? A culpa é faz a meia culpa. Mas ficou perguntando demais. Mas qualquer coisa eu entro aqui, interrompo e faço o review de novo. Então, beleza. O registro ele tem validade nacional. Então, você tem um registro aqui no Brasil, ele é seu por todo o território brasileiro. É um dos princípios aplicados, né, para as marcas. Os outros dois a gente abordou bastante, que é da especificação em relação à classe. E aí o da abrangência. Se você pretende ir para outro país, o que existe de facilitador hoje? O próprio INPI, há 2 anos, se eu não me engano, passou a se tornar um escritório internacional. Então, você pode pegar a sua marca que está depositada aqui, fazer um requerimento no INPI e apontar para o INPI para que países você quer ir. Você pode fazer esse país por país, pontual, pode fazer em blocos, em ocasiões em que tem bloco econômico, né, como a União Europeia, mas tem esse procedimento. A nossa empresa faz, a Signos faz internacionalização de marca, e ela tem que ser feita, assim, quando você for procurar orçamento por aí, ela é feita de forma pontual. Para que país você quer ir? Porque se você já tem... Aí a gente está falando de empresa com um planejamento estratégico, já sabe onde quer estar, em que momento, que existem algumas formas da gente fazer isso que fica um pouco mais barato. Se você já sabe para onde quer ir, num único pedido de internacionalização, você já faz alguns direcionamentos, paga a taxa referente a esse bloco. Quanto mais país você botar, mais vai alterar o valor do tributo. E aí faz esse pedido, quando ele está internacionalizado, ele vai começar a tramitar em cada instituto de cada país. Assim como no Brasil vai tramitar dentro do INPI, para cada país que você for, vai entrar no escritório nacional daquele país e lá vai ser feita análise de viabilidade. O escritório vai comparar com um banco de dados da marca daquele país. Então, pode ser que você peça Portugal, Espanha e Alemanha em um pedido. Escolheu 3 da União Europeia. Pode ser que em Portugal você não consiga, mas consegue na Espanha e consegue na Alemanha, porque lá em Portugal já tinha uma marca anterior. Tem o que fazer? Sim. Aí tem, assim como eu deixei de falar vários recursos que são possíveis aqui dentro, em processos internacionais existem acordos multilaterais, ou a Convenção de Paris, a mais usada, em que você pode usar o recurso de anterioridade. Se você já tem no seu país de origem há mais tempo, pode usar isso como argumento para tentar voltar no tempo para uma marca que já esteja no outro país. Mas aí, não sei nem se pode chamar de pulo do gato, mas tudo isso Esse processo possível. É feito daqui do Brasil?
O pedido é feito aqui, e aí se você encontra esse obstáculo lá, aí a gente tem que tramitar lá direto no órgão nacional do país em que você tiver que encarar essa briga. Mas no pedido aqui, aí essa é a sofisticação, você já pode identificar. Se você quiser ir para Portugal hoje, eu vou fazer uma análise de viabilidade sua do INPI de Portugal. E lá é INPI mesmo. É mesmo? Portugal. Portugal. Nos Estados Unidos é USPTO. Cada país vai com sua sigla, né? E esse processo que eu estou falando de internacionalização global, a gente tramita ele pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Aí já é um órgão geral, né? A gente pede para o NPI que ele passa para o escritório internacional e ele distribui para os países que fazem parte, né, desse protocolo. A outra forma é você ir direto no país e pedir, como se você fosse um nacional e pedir. E a gente também tem parcerias com pessoas na verdade, a gente tem um na Espanha que faz para a União Europeia também, se você não quiser passar por esse processo, que atualmente eu até indico como melhor forma passar por esse processo de internacionalização, por já ter a vantagem de ter a marca no seu país. Ótimo. Então, essa ficou como pergunta bônus, tá vendo? Aí, e essa, se você quiser saber mais, ou se a sua empresa está nesse estágio, acho que aqui dá quase um podcast só sobre isso, né? E aí também consulta o Davi, depois a gente vai deixar os contatos dele aqui. Vou perguntar para o Davi daqui a pouco como a gente faz para poder entrar em contato com ele. Então, agora é a hora que você faz... acabou. Mas antes de acabar, eu tenho aqui o que você não sabe que acontece nesse podcast. Nesse Rafa Podcast. Porque você pode pensar assim, não, isso aí estava um script muito bem feito, mas eu posso mostrar para você que não estava. Estava um rascunho muito mal rascunhado aqui e o papo fluiu mesmo. E é isso que é a ideia do podcast. 5 páginas aqui. Mas só que no final do podcast eu tenho aqui 75 perguntas e eu faço 5 perguntas aleatórias aqui para o nosso convidado. Então, sinta-se à vontade de escolher entre 1 e 75 para eu poder fazer a primeira pergunta aqui, porque aqui a gente vai conhecer mais do nosso convidado, participante, ele vai poder responder perguntas aqui aleatórias, vexatórias, entendeu? Então, pode escolher um número aí. Número de 1 a 75. Sou jurista, eu devia ter assinado um contrato antes agora, surpresa. Aqui... A regra que não há regra. Já sei. 45, primeira classe da CET. 45 é a última classe, inclusive, se você assistiu o podcast, né? Se não, volta lá no 1 hora e 20. Vamos lá. Olha aí. 45. Qual a sua característica de personalidade mais marcante? Qual a sua característica de personalidade mais marcante? Olha aí. Puxa vida. Não tem essa, pô. Foca na cara dele aí, vai mostrar que tá difícil a pergunta. Vou olhar para a câmera, que eu consigo. Quer que eu pergunte de novo? Qual a sua característica de personalidade mais marcante? Paciência. 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 Botei na fila aqui com resiliência, mas a paciência... Resiliência você tinha que tatuar aqui. Resiliência é a palavra que tatua no antebraço. Mas é paciência, eu concordo. Por conhecer o Davi, eu concordo. Eu acho que é. Bom, escolhe mais uma e eu vou te dar direito de pular uma aí. Eu achei que essa aqui já abalou as estruturas. Eu quero todas agora. Não, então vamos lá. Quero saber tudo. Manda aí, então, mais um número. Vamos lá. 5. Idade da filha. Vamos lá, 5 então. Se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que seria? Eita! Puxa vida. Muito bom. Pode em todos os aspectos, entendeu? Não tem aqui não tem... Ó, já vou fazer uma difícil. Aqui. Podia dobrar e virar a hora do divã. Deita aqui que eu preciso... Muda a luz, eu quero ficar mais confortável. Não, aqui agora é a hora de desconforto dos nossos convidados, entendeu? De novo, se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que seria? Pode ser? São perguntas capciosas. Eu mudaria
o meu tempo de reação para as respostas. Muito bom. Eu também Eu acho preciso- justo, acho justo. Eu preciso acelerar isso. E aqui então são 75, então não tem como treinar para minhas Até perguntas. 75 eu vou Não, estar eu de vou, bate e pronto. agora vamos lá. Ó, e a terceira já vai ser uma A demonstração terceira. da minha capacidade de alterar. Hein? Então, vamos ver. Escolhe o número aí. 7. 7. Comecei, hein? Tá perto aqui, 7, ó. Qual tendência atual que para você não faz sentido algum? Porra, Desumanização do trabalho. Desumanização. Acho que vale uma explicação, porque para mim ainda não ficou muito claro. Não vale, e eu vou ser rápido na resposta Então. ainda. Não tem como ser rápido essa. Não, mas vai ter que ser, não tem jeito. Os processos que movem a economia têm ficado cada vez mais automatizados e com capacidade de acelerar ainda mais essa automatização, incompatível com a quantidade de humanos no planeta. Ainda não sei se. Não sei se. Vai ter mais. Depois coloca mas assim. O editor coloca aquela da. a interrogação. A continua. interrogação. Como é que chama aquele videozinho, aquele memezinho da. Como é que eles têm um memezinho lá da mulher da novela? Como é que chama? Da Nazaré. Coloca aqui. Tá, vai. Volta a pergunta que eu vou ser rapidão. Vamos lá então, manda aí qual que é. Qual Tá certo. tendência atual que que para você não faz sentido algum? Desumanização do trabalho? Foi isso que você falou? Foi isso. Ah. Agora eu já esqueci. Não, mas é isso. A tendência do mundo está sendo de cada vez utilizar mais inteligência nas coisas, inteligências de máquinas. O chat GPT. pode ser. Eita, você mexeu numa uma área combo- proibida aqui. Sim, O Cristiano vai ficar muito triste Não, agora. Eu gosto demais dele. Do Cristiano. Do Tá, ChatGPT. Então, eu gosto, uso e assino. Eu tenho isso, o ChatGPT. Eu acabei de voltar, não tem nem um mês, ao seu lado, na maior feira de tecnologia da indústria do planeta. Eu vi coisas Eu também fiquei aterrorizado. Fantásticas. Fantástico e aterrorizado. que desumanizam demais. Tem gente que está agora capinando aqui, está plantando uma hortinha, feliz da vida, porque tudo que ele planta, ele colhe. Eu vi uma horta da Siemens, o quê? Aquilo Da uma horta? Siemens, é uma horta. Não, na verdade é uma fazenda vertical. Fazenda vertical. Eu vi uma fazenda vertical que não precisa de sol, não precisa de abelhinha para fazer a polinização. E vi muitas outras coisas de automação que mudam a quantidade de pessoas que podem trabalhar para a humanidade. Mas assim, eu sei que isso é uma cumbuca brabona. Isso aí. O Elon Musk, se o Elon Musk deve estar assistindo a gente agora, eu tô vendo. voltando atrás em relação a investimentos em automação, em inteligência artificial, quer dizer que realmente isso precisa ser mexido. Não é para acabar, eu gosto demais. Eu acho que isso é importante para a gente começar dali para cima. Eu uso para usar dali para cima. Só que eu não sou a maior parte da humanidade. A minha preocupação é o que vai acontecer com a humanidade. Eu gosto muito dos humanos. E Então, isso é a terceira agora? Essa foi, vamos lá. A quarta A culpa foi pergunta. sua do aumento. Hein? Vai, Próximo quarta. número. 40. 40, vamos ver. O que está errado, mas parece certo? Olha que... minhas perguntas são muito boas. Ó, o que está errado, mas parece certo? Pô, eu podia responder por você essa, sabia? Só pensar no nosso podcast aqui, cara. Do que foi falado aqui, ó. O que está errado, mas parece certo. Mas eu vou deixar você responder. Essa aí, caramba, me dá uma vontade de ir para religiosidade. A gente é para ser neutro ou pode... Não, aqui não tem isso, não. Aqui a gente não tem filtro, não. Você não pode puxar cabelo e chutar canela. Então, tá, Vai ser rápido, não? É difícil ser rápido. Eu tô voltando Você tem direito de pular uma, talvez, se essa for muito. Não, tá. Não? Tá devolve pro perguntante. Não tem essa não? Hã? Botar essa... devolve a pergunta pro host? Não, eu sou a lei aqui. Não tá no... Não dá pra fazer o jogo Não da dá, pastinha? não. Eu que sou a lei aqui, então... Vamos lá, então. O que está errado, mas parece certo? Rápido. Utilizar
as falsas representações de sucesso frente às verdades de Deus. Vou ter que explicar todas. Não, né? essa Mas você reflete, você pense nisso. Deixa aí para reflexão. Isso. E a última? A última, Cara. 75. 75, Você estava cansado de fazer pergunta e botou uma fácil. Qual é seu nome? O que mais precisa ser modernizado? Olha aí. Pô, voltou. Olha Tá linkado. O que mais precisa ser modernizado? Aí o... Puxa, não sei se foi meu subconsciente ou se foi o Cris. O INPI. O NPI. E por isso que eu perguntei pro Davi aquela hora se eram pessoas ou era robô. Não, e agora tem, para encerrar, Davi, tem uma pergunta bônus, mas agora é para você deixar aqui uma recomendação. E é uma pergunta que eu faço aleatória no final também. Recomendação de um livro. Recomendação de um livro. Um livro. Eu sei que para você é muito difícil. Foi a pior pergunta. Eu vou te chamar para a gente poder falar sobre livros num outro momento. Mas deixa aí um livro. Deixa o livro e sai correndo. Deixa e sai correndo. Cara, vai, jogou na mesa e saiu correndo. Então, eu vou deixar esse aqui, por conta do que a gente falou hoje. Não é meu melhor livro do mundo, porque eu vou ter que jogar uns 100 aqui na mesa. Mas O Mito do Empreendedor, que eu acredito que o perfil de quem vai passar por aqui, quem vai assistir a gente, já falei o Elon Musk, Xuxa, mas O Mito do Empreendedor, eu acho que é um livraço divisor de águas para empreendedores. Que fala tudo de forma simplificada, e pode mudar a postura. E na verdade, eu já ouvi mudando a postura de muitos empresários, clientes meus. Então, esse aí eu deixo. Tá na mesa, eu saio correndo. Como chama? O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor. Então, chegamos ao fim. Não? Caialabá. Ah, tem mesmo. Bom, muito, muito, muito bem lembrado, Cris. Do primeiro. Bônus. Na verdade, essa pergunta que o primeiro episódio do Rafa Podcast foi com a Elabá. E a Elabá estudou com você, inclusive. Contemporânea de Elabá, assista aí nosso podcast. Elabá estreou nosso Rafa Podcast. E ela deixou uma pergunta ad eterno aqui. Né? Difícil. E porque eu fiz uma pergunta, a pergunta extra que eu fiz para ela, que eu fiz para Elabá, falei, Elabá, eu poderia ter te perguntado algo a mais, entendeu? E aí eu já não vou te fazer essa porque eu fiz para ela. Mas ela deixou uma pergunta que eu falei que vou usar em todos. Como você se vê daqui 5 anos? É isso, Cris? Como você se vê daqui 5 anos? Eu me vejo mais inteligente. Eu me vejo 20 anos mais inteligente. 20 anos mais inteligente? Daqui a 5 anos. Porque a cada ano que passou, e eu faço uma reflexão dos últimos 3 anos, tudo que eu aprendi nos últimos 3 anos, entre todas as coisas, eu aprendi a aprender. E aí, quando eu aprendi a aprender, agora eu posso fazer um intensivão, um supletivo. E eu tenho feito, na verdade, eu olho para trás e combato os desperdícios. Quanto mais jovem, mais a gente desperdiça tempos com coisas. Né? Desculpem jovens que estão vendo. E de nada pela dica, não percam tempo com besteiras. Que se eu pudesse... Não, aí é uma nova pergunta. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria? Já tinha acelerado pode ser, antes. eu posso perguntar para o próximo. Qual seria a pergunta? Vou aí, botar essa. Cris, o Davi já deixou a próxima pergunta para o próximo convidado. Qual que é? Se eu pudesse voltar no tempo com a experiência que eu tenho hoje, o que eu faria de diferente? A principal coisa, que a gente ia fazer um montão de coisa diferente, mas qual a principal coisa que você faria? Qual o hábito que você adotaria? Qual postura marcante você adotaria no passado? Então, essa pergunta, Davi, você vai deixar para o próximo convidado. E aí nós vamos anotar e vamos fazer essa pergunta para o próximo convidado. Tomara que ele não assista esse, para ficar de surpresa. Chegamos ao fim do Rafa Podcast. Mais quase 1h40, Cris?
1h42 horas. 2 horas de episódio. E se você achar que é muito, vai pro Netflix, você vai assistir. Mas eu tenho certeza que não pule, assista todo, que você vai... Tenho certeza que vai ajudar muito no seu conhecimento, vai te esclarecer muita coisa, vai tirar muitos fantasmas, principalmente na parte de registro e domínio de marca. E antes de encerrar, Davi, põe na central aí, Cris. Como que nós fazemos para te encontrar? Se os nossos ouvintes, os nossos telespectadores quiserem fazer contato com o Dr. Davi para poder saber mais sobre registro de marca, aonde nós nos encontramos nas redes sociais, nos telefones, no site, e-mail, endereço? Tá, vou deixar aqui, já vou deixar, e junto disso eu vou deixar um brinde. Ah, é? Porque para quem... Brinde? Legal. Olha o brinde. Olha aí. Para quem assistiu, olha só, é de difícil comprovação, eu sou jurista, hein? Quem conseguiu assistir e ouvir essas 2 horas de podcast e mostrar para mim que ouviu, eu vou saber fazer perguntas do meio dele, que ouviu tudo e comprovar isso, e for daqui da região e precisar de uma consultoria, eu vou até aí fazer. Vou botar uma margem, que eu conheço um pouco de geografia. Dá um close aí, peraí, vai repetir de novo. Eu quero ver, põe lá, Cris, nele, para ele poder dizer qual que é o brinde aí. Não sei qual que é, ele vai falar. Foca nele. Se você assistiu olhando ouviu pra lá, esse podcast inteiro, eu tô falando de 2 horas, se você teve a paciência, a ousadia e de ficar conosco, que para mim foi muito divertido falar aqui, espero que tenha sido para você também ouvir, se você aguentou essas 2 horas e a sua empresa está localizada aqui na nossa região, vou botar a cidade para não ficar aberto. Claro. Vou botar de Guaratinguetá até eita. Volta Redonda. O range é grande, hein, cara? Ousado, hein? Ousado. Eu mesmo vou fazer uma visita na sua empresa, se você tiver uma marca para ser registrada. Vou limitar até os 10 primeiros que cometerem isso. Tá? Que vai ser legal, vai ser um prazer, uma forma de retribuir. Cara, vai ser legal. Se você ouviu isso, eu vou me deslocar até você, porque você vai fazer uma análise gratuita se ele está enquadrado certo ou se ele não tem. A análise de viabilidade, tá, por conta da viagem, a análise de viabilidade. E tudo bem, se precisar registrar a marca, aí vai para o orçamento normal, mas a chegada até aí eu acho que vale a pena, parabenizando você que curtiu esse tempo todo com a gente aqui. E agora, para nos ligar, quem não conseguir pegar essa janela de oportunidade, quem não ouviu tudo e só passou para o final, pode ligar para o meu telefone, 24 99979 9132. Eu sei que o Cris vai botar isso vai depois. Colocar embaixo aí. Pode acessar o nosso site, www.startsignos.com.br, ou acessar o nosso Instagram, que também vai aparecer aqui. Isso aí. O que o Cris vai botar pra gente aqui. Bota aí, Start Signos, vai aparecer a gente. Isso acho que é exclusivo ainda. Mas é isso. Essa é a forma de nos achar. Davi, gostaria de agradecer. Foi fantástico. Essas 2 horas de bate-papo para quem, de repente, conhece um pouco da gente, isso é os 10 minutos iniciais do nosso bate-papo. Sabe que acabou cedo. Acabou cedo e não foi na madrugada. A Thaís mesmo está aqui para poder comprovar que não viramos à noite. Se tivesse marcado esse episódio para meia-noite, ia acabar às 5 da manhã. Mas, Davi, muito obrigado. Foi fantástico, esclarecedor, todos os pontos. Tenho certeza que é o objetivo desse podcast ajudar o maior número de pessoas e chegar mais longe possível essa informação. Então, muito obrigado. E muito obrigado para você que ficou aqui às 2 horas e acompanhe nas nossas redes sociais, Rafael Barreto SW, Safety World BR, e vai estar no meu canal do YouTube, e aí depois a gente fala e divulga onde vai estar o nosso podcast, tá bom? Então a gente está fazendo um buffer aqui de episódios para poder soltar todos de uma vez, e vocês vão ver o nosso podcast em tudo, Spotify, Deezer e etc, e tanto em vídeo quanto em áudio, tá bom? Muito obrigado por ter aguentado, ficado esse episódio aqui, e lembre da promoção do Davi. Entre em contato, vai estar todos os contatos aqui embaixo. Muito obrigado, Davi, e até o próximo Rafa Podcast, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.